Estamos em mais um Papo de Impacto, aqui agora com o Hugo, Diego e Juliano. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde e bem-estar. Hugo, conta aqui um pouquinho pra gente sobre você, depois o Diego e depois o Juliano. É, bom, eu sou da leva aí antiga da nutrição, né? Conheci Juliana aí, inclusive na faculdade. Desde essa época aí eu era fissurado com nutrição esportiva, já trabalhava com suplementação desde pequeno, eu e meu irmão abrimos empresa muito cedo. Então eu já estudava, já investia naquilo e fui atleta muito cedo. Então comecei minha carreira de atleta aos 13 anos mesmo. Eu ingressei no jiu-jitsu. Eu sou faixa preta desde os 24 anos de idade, então aí tenho uma carreira de 21 anos só de luta. E gosto muito, sou fã disso, então respiro esporte o tempo inteiro. Há um tempo atrás, há bons anos atrás, né, para não falar quantos anos, estava lá na faculdade, o Juliano me parou, falou assim: "Ô, velho, vamos ali, você anima de abrir uma clínica?" O cara chegou do nada para mim. Eu postei naquela ideia porque eu gosto desses caras assim, entendeu? Doido. Maluco. E na hora que ele me chamou, eu abracei a ideia e eu falei assim: "Ah, velho, vambora." Aí a gente estava ali com um imóvel parado, que era uma lavanderia na área hospitalar. E eu dei ideia lá na minha família, do meu pai, ele topou também. Desde ali a gente desmontou as lojas, aí vendemos as nossas partes. E eu investi com tudo na época com clínica. E desde aí a gente deslanchou, eu e o Juliano aí. 2018 a clínica ficou pronta, não foi? Foi Foi 2018, 2018, 2019, final de 2018. 2018. Isso mesmo. Isso lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, na área hospitalar. Show. Tá lá até hoje a Revigore. E a gente foi. Isso aí tava no script? Tá, pode deixar, pode deixar. E aí a gente foi fazendo equipe. E hoje aí a equipe com um dos caras fortes aí com a gente é o Diego, que tá na equipe. Eu fiquei afastado um tempo que eu vim para Lagoa Santa. Eu fiz carreira aqui na cidade de Lagoa Santa, onde meu nome e ele deu uma alavancada. Sou criado, não sou nascido aqui, mas sou Lagoa Santense praticamente, né? Então, a galera já me conhece aqui das antigas. E a nutrição, quando eu entrei aqui, se eu não me engano, foi o primeiro nutricionista esportivo aqui da cidade. Então, desde quando eu coloquei aqui a rocha aqui nessa cidade, não consegui sair mais. Afastei de Belo Horizonte só há pouco tempo que eu fui voltando para BH, para a clínica, e estou voltando com a equipe aí que eu trouxe hoje para o podcast. Muito bacana, Juliano, conta pra gente, né? Qual a visão que você tem daqui de Lagoa Santa? Tá gostando? A Lagoa Santa, eu passei muito aqui para a Serra do Cipó, né? Eu vi a cidade crescendo, Caminho de as roça. pessoas, vi as pessoas a, a- migrando para cá, né? Então teve uma virada muito grande da cidade, né? De abranger comércio, negócios e, assim, uma qualidade de vida aqui, as pessoas mais buscam aqui, né? Uhum. Então, você tem um público diferente em diversos locais, de Belo Horizonte, Lagoa Santa, né, de São Paulo, tem essas características muito pragmáticas de cada local, né? O Urca que há mais tempo, né? Então, aqui o pessoal pratica mais esportes, ele tem uma consciência melhor de vida saudável, Sim. né? É mais dinâmico você trabalhar com o pessoal daqui, eles são mais próximos também, né? Mas estou aqui ansioso para ter mais contato com o pessoal de Lagoa Santa. Qualidade de vida, né? A qualidade de vida aqui é um sonho, queria mudar para cá. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua história com o Hugo, né? Agora a sua versão. É, eu venho da nutrição desde o início dos anos 2000, né? Acabou que a minha primeira formação foi engenharia, mas era para ser nutrição, e acabei abandonando a engenharia, indo para nutrição e sou judô na parte mais de pensamento abstrato. Entrei já tentando, já sabendo o que eu ia fazer, e a gente já queria ir para a parte clínica de atendimento, né? Então a gente vai fazendo contatos, aí um amigo apresentou o Hugo, conversei com ele, a gente resolveu falar, vamos empreender, vamos ter coragem, a gente abriu a clínica, né? Aí a gente foi tendo demanda, tendo networking com as pessoas, trabalhando, fazendo cursos e conseguindo abranger uma gama muito grande de destaque ali em Belo Horizonte, em outros locais, atendendo online, né? A gente já atende online muito antes do online vir à tona, né? Mas a gente ama o presencial, né? O online sempre teve, né? Agora na Sim. pandemia que ele veio, ele deu essa abertura muito grande. Mas havia muitas Ficou mais pessoas que a gente conhecido. atendia, foi mais obrigatório, né? Necessário esse teleatendimento. Mas a gente já fazia, mas nossa paixão sempre foi o contato com o público, né? Então a característica muito forte minha, do Hugo, do Diego, é que a gente gosta de atender. A gente gosta de servir, a gente gosta de Bacana. trabalhar com o paciente. A gente gosta desse contato presencial, dessa troca de energia, né?
e sentir que você ajudou, que você serviu a pessoa ali com o atendimento, com conhecimento que você aplicou na vida dela, e é muito recompensatório, é muito prazeroso, uma satisfação enorme que a gente tem, né? Então, pra gente, nutrição é uma realização pessoal, é uma satisfação que a gente tem. E Muito graças a Deus a bacana. gente conseguiu abrir uma clínica lá e abrangendo outros espaços também. Estão migrando para Lagoa Santa. Então, se Deus quiser. Diego, conta um pouquinho pra gente sobre você e, claro, como você chegou, né, nesse trio No aí, meio, né? no meio. Bom, meu nome é Diego, sou de BH, sou nutricionista. Eu iniciei minha carreira como treinador, e aí eu conheci o Juliano, atendia os pacientes dele e tal, já que a gente tá falando um pouquinho dele, né? O Juliano, eu lembro que o Juliano em 2017, em meados de 2017, ele falou pra mim assim, olha, você já faz nutrição, então se você não migrar aqui pra atendimento aqui, eu não quero saber de você na minha equipe mais não. Eu falei, cara, agora eu vou ter que virar meu jogo aqui. Aí saí, parei de atender como treinador em 2017 ali. E aí comecei a atender com eles e foi uma virada de chave que eu comecei a ajudar mais pessoas, eu comecei a entender um pouco mais, eu aprendo muito com eles. E aí, através do Juliano, eu conheci outros nutricionistas, conheci o Hugo agora, a gente está fazendo parte da equipe, sou muito grato aí por estar fazendo parte da equipe dele. Estou conhecendo Lagoa Santa, estou gostando muito daqui também. Eu creio que a qualidade de vida aqui das pessoas, as pessoas têm aquele senso de buscar a qualidade de vida, então a gente traz isso, né? A gente gosta do atendimento presencial, então se conectar aqui em Lagoa Santa tem feito muito sentido pra gente. Muito bom. De fato, né, quando a gente fala de atendimento presencial, ele é mais humanizado, né? A gente sente essa humanização. Vamos lá. Hugo, como nutricionista diferencia um quadro de obesidade crônica? E quais indicadores são mais importantes para esse diagnóstico? Então, a gente já começa a ver a questão da sintomatologia do paciente. Então, não é só a parte bioquímica, a parte de exames. Se a pessoa já vem apresentando cansaço físico, o cansaço mental, uma queda de cabelo, começa a ter unha fraca, começa a ter a pele toda escamada, espinha, acne, o corpo literalmente cansado, abrindo boca durante o dia, a gente já começa a ver que a pessoa já está tendo algum problema associado à cronicidade. Então, a inflamação, ela vem através de aumento de radicais livres no corpo, principalmente em relação ao estilo de vida da pessoa. Então, se a pessoa tem um estilo de vida comprometido e começa a ter um aumento de peso em cima disso, e a pessoa só vai ter essa inflamação mediante alguns sintomas que podem destacar que logo depois a gente, pelos parâmetros bioquímicos, começa a ter certeza. E tem uma idade para essa obesidade crônica? Não, a obesidade crônica ela pode começar muito cedo, ela pode começar na infância. Ela se torna crônica logo depois que aquilo ali já não se resolveu no início. Então ela começa ali, a gente tem a obesidade hoje infantil, que é muito grave. Então a desinformação, hoje a nutrição ela está mais em alta. Hoje as pessoas estão buscando Conhecendo mais, mais informações. estão conhecendo mais. Só que essas questões de ter o diagnóstico, ele é muito importante porque primeiro a gente sabe em relação ao peso, em relação à altura dela, se a pessoa é obesa, ponto final. Mas para estar crônico aquilo, já são outros fatores relevantes. Juliano, a sociedade hoje vive cansada, não mentalmente, né, mas fisicamente também. Abre a boca durante o dia e esquece de tudo. Qual a relação sobre isso com a nutrição? Total. Então você tem ações que a gente vai avaliar dentro da conduta com o paciente que você vai ouvir muito ele história. Então a gente tem uma prática de semiologia clínica na amnese, que é ouvir o paciente, ouvir o histórico dele. Então tudo baseia dentro da rotina que ele tem. Então a pessoa, né, o que é o agudo e o crônico? O agudo é o que está acontecendo agora, né? O crônico é algo que já vem se perpetuando por um longo tempo e tem que entender o que o paciente faz. Então, quando a gente pega esse cansaço que a gente tem, o paciente de 2025 não é o paciente de 2014, 2015, 2018, né? A sociedade passa por etapas ali que hoje os dias estão mais curtos, você tem mais demanda para fazer. A grande queixa do paciente hoje, ele vem buscando emagrecimento, mas no final da consulta ele fala assim, olha, eu só queria performance. Eu quero acordar bem, eu quero ter produtividade no começo, no final do dia, eu quero ter vontade de fazer as coisas. Então você está tendo ali muita fadiga de diversas formas que a gente tem que fazer essa avaliação, né? O nutricionista ele consegue ter mais tempo com o paciente. Muitas vezes a desnutrição, a falta de absorção intestinal dos nutrientes que o paciente precisa. Então o paciente a gente pega ele fazendo o quê? Fazendo um jejum matinal, comendo muito mal de manhã. Almoça um self-service pouquinho, quer emagrecer, então resolve economizar no almoço.
De tarde, às vezes lanche, às vezes não. Às vezes é uma rosquinha, um carboidrato, um café. E de noite? De noite é um misto. Quando que se nutriu? Não se nutriu. Então você vai gerando um processo inflamatório intestinal, você cria um ambiente para fazer proliferação da microbiota para bactérias gram-negativas, você cria um ambiente de permeabilidade e é um ambiente da microbiota intestinal que ele acaba adoecendo o paciente. Então, o intestino, ali você começa 80, 90% de todas as ações, patologias que o paciente vai ter. Esse paciente já está mal, mas ele não sabe disso. A gente vai avaliar isso daí. Só que no conversar a gente pega esse histórico. Então o paciente ele já tá com um déficit muito grande de fazer produção de serotonina e dopamina, GABA, outros neurotransmissores. Então o paciente que ele já tem uma deficiência neurocognitiva, ele se fizer um score de TDAH, ele bate o TDAH, e grande parte do TDAH ele é mal diagnosticado, são pacientes que têm desnutrição, falta de vitaminas e minerais. Esse paciente não se nutre de forma alguma. E mesmo se nutrisse, ele teria dificuldade de absorver todos os nutrientes da alimentação dele, porque a microbiota intestinal dele está ruim. Aí chega no final de semana, ele precisa de recompensa. É recompensa na alimentação, numa saída social, no álcool, que a gente pode falar mais do álcool depois. E ele acaba prejudicando o sono também. Então olha como é que é complexo, olha como é que é uma amarração, uma malha muito grande que você tem que aprender a compreender do paciente. E às vezes esse paciente ele está engordando e ficando cansado, mas sem fazer grandes exageros na dieta, na alimentação. É um paciente que ele tranquilamente consome ali 1.800 calorias no dia, e final de semana ele não faz grandes aportes calóricos de 3.000, 4.000, 5.000 calorias. Talvez em alimentações bem pontuais ali à noite, ou uma alimentação de recompensa, ele acaba atrapalhando mais esse quadro. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não me alimento, né? Eu tenho um pouquinho de consciência, eu não me alimento tão mal, eu não como, eu não faço grandes exageros ali, mas a pessoa ela vai trazendo o metabolismo dela para ficar mais eficiente, de forma que eu gaste menos caloria para fazer o que eu tenho que fazer. Estou mais sentado, não tenho aporte energético de demanda corporal para o meu dia, então eu tendo a ser muito eficiente em fazer gordura, que é inflamatória. Aí você tem um quadro que vai se instalando silenciosamente. Quando ele desperta para você, de você ter uma consciência do que está acontecendo, você já está num ponto que é difícil você voltar. Para você fazer atividade física já é mais difícil, então você está esgotado, você tem um déficit neurocognitivo muito grande, você está desanimado, sua testosterona cai, cortisol aumenta, então é muita coisa que você vai trazendo. Quando a gente traz esse paciente que parece que é uma coisa simples, não é. A esse paciente que chega querendo um emagrecimento, uma melhora, quando você vai explorar ele, tem muita coisa para você trabalhar. Aí fala, olha, você veio para reformar um banheiro, nós vamos ter que construir um prédio. É bem puxado. Aí vem do que? Você vai modular esse paciente com modulação intestinal para melhorar, você vai trazer suplementação de vitaminas e minerais para esse paciente, você vai ajustar o sono desse paciente conforme a higiene do sono, dar orientações e acompanhamento para ele. Aí esse paciente, quando ele consegue ter melhora cognitiva, disposição, ânimo, poxa, vou fazer atividade física, o que melhorou mais, o que melhorou a alimentação, o que melhorou a digestão, o que melhorou a absorção, o que melhorou o sono. Então veja só, se você não tem atividade física que vai te levar a conseguir fazer uma dieta consistente, aí vem a atividade física, aí vem o valor do treino, do personal, da pessoa que acompanha, que ela tem que ser muito valorizada, porque ela é grande responsável pela adesão do paciente ali. Às vezes tem pessoas que têm aquela capacidade de fazer tudo sozinha. Só que é uma pergunta muito simples, mas não é. Ela traz um quadro muito grave ali. E às vezes a pessoa, ela acha que é algo fácil de fazer, eu só vou entrar e vou fazer um treino. Ela tá treinando, ela tá fazendo restrição, e às vezes ela tá piorando o quadro dela porque ela tá em desnutrição, passou 2, 3 meses, ela não emagreceu, ela tá frustrada, ela não sabe o que fazer, ela fica em maneira de decepção e frustração pior. Ela vai descontar onde? Uma comida de recompensa. Ficando mais cansada, ficando com mais desânimo, enxaqueca, sono ruim, perda de memória, falta de capacidade cognitiva para resolver problemas, aí ela já está tendo uma perda no trabalho também. Ela já não está preocupada mais só com a parte física e informação, está preocupada com o ganha-pão dela. Então, é bem amplo esse espectro para a gente trabalhar. Você comentou sobre jejum, né? Você falou sobre jejum. O que vocês acham sobre o jejum intermitente? O que vocês acham? Essa proposta de jejum, eu acho que ela funciona muito como um déficit calórico em si. Que as pessoas têm essa
suposta imaginação, porque não tem mais o que falar do que isso do jejum, que jejum primeiro é um método que vem na parte de espiritualidade, depois que Sim. as pessoas trouxeram para a nutrição, Sim. tá? Então as pessoas colocam em pauta que o jejum vai melhorar a sensibilidade à insulina, em jejum vai melhorar a metabolização de carboidrato e esses fatores aí. Eu discordo. Porque para mim o jejum ele é um tipo de estratégia que vai trabalhar a parte do déficit energético em cima de uma rotina de alguém. Se eu vou colocar uma pessoa para treinar na parte da manhã e fazer um treino de força, se eu meto um jejum nessa pessoa, ela vai desmaiar. Então ela pode usar substrato do dia anterior, pode utilizar o glicogênio, pode, mas que tipo de estratégia que a gente vai adotar isso e qual o perigo que a gente pode trazer decorrente ao jejum? Sou a favor no ponto que a gente vem trazendo o déficit calórico. Eu sou contra no ponto de vista de rendimento, de alta performance, principalmente para quem treina de manhã. Eu treino de manhã. Eu faço treino de força, eu faço treino de luta. Se eu fizer jejum, para muita gente dá certo, para muita gente pode ativar melhorar a cognição, melhorar vários fatores. Só que num ponto de vista esportivo, eu já não acho que vale a pena para quem treina de manhã. Esse déficit calórico que você falou, ele é basicamente o quê? Só pra gente entender. É em cima do metabolismo, quanto que a pessoa precisa gastar, quanto que a pessoa precisa consumir em relação ao gasto. Então, por exemplo, eu tenho que consumir menos em relação ao gasto, né, gente? Tá bom? Então, obviamente. Então, eu preciso trabalhar esse gasto energético de uma forma legal e o consumo tem que ser menor. Pronto, isso é o déficit energético, beleza? Mas o jejum ele vem para trazer uma quantidade menor de refeições no dia. Então, se eu tenho 5 refeições no dia, eu vou trazer 4 refeições, eu vou tirar uma da manhã. E ali uma estratégia de jejum pode ser eficaz para uma pessoa que vai treinar em outro período, entendeu? Do dia. Tem algumas pessoas que fazem os treinamentos na parte da manhã, mas acho que treinamentos leves funcionam bem com jejum. Entendi. Em relação ao que o Juliano respondeu, né, sobre a sociedade que vive cansada, você acha que isso tem relação com a queda de cabelo? Total. Porque quando a gente fala de estresse, ele está ligado à parte de a má absorção de nutrientes no intestino, tá? Porque a obesidade crônica vem também decorrente do estresse crônico. Uma coisa está associada à outra, Sim. beleza? Então a gente começa a ter um desbalanço hormonal, principalmente a nível de testosterona, DHT, estradiol e outros fatores também androgênicos que podem piorar e podem aumentar aí a questão de oleosidade, pode aumentar a queda de cabelo. Mas quando a gente fala de intestino, que para mim assim é o primeiro que tem que ser tratado, se não tem um intestino tratado, como que vai ter absorção de vitamina do complexo B, por exemplo? Então as pessoas vão e fazem uma suplementação injetável, por exemplo, venosa, para B12. Fazer essa suplementação, ok, tratou ali na hora. E aí, daqui a 2, 3 meses, tratou a inflamação da pessoa para tratar o intestino? Se a gente não trata o intestino, como é que a gente vai ter a melhoria ali da queda de cabelo a longo prazo? Não tem como. Entendi. Diego tá ali quietinho, né? Só escutando. Diego, conta aqui pra gente o que podemos fazer para melhorar a memória e reduzir o cansaço durante o dia. Certo. Essa pergunta ela é um pouco mais ampla, porque a gente precisa primeiro entender, né, esse paciente, por que ele está com essa memória ruim, esse cansaço. Muitas vezes a gente tem um comportamento ali, uma pessoa não tem uma higiene do sono, ela não está dormindo bem. A gente tem até alguns estudos que mostram que pessoas que dormem menos de 7 horas por noite é uma pessoa que não vai ter ali uma cognição mental boa, ela não vai ter uma memória boa, ela vai ter um cansaço durante o dia, né? E aí também a gente tem fatores bioquímicos, né? Igual o Hugo estava falando sobre vitamina B12, vitamina do complexo B, ferritina, né? Se eu tenho uma pessoa que ela não tem um nível de alimentação saudável, é uma pessoa que está dentro de um quadro de obesidade, ela vai ter uma absorção menor de vitaminas. E a vitamina B12, ferritina, está totalmente ligada ao cansaço, memória, fadiga, né? Então, primeiro a gente faz uma anamnese com esse paciente, a gente entende se ele está dormindo bem, se ele está fazendo atividade física, porque as pessoas acreditam muito hoje que, cara, eu trabalho muito, eu estou muito cansado, como que eu vou fazer uma atividade física, como que eu vou treinar se eu já fico muito cansado? Mas a energia durante o seu dia é como se fosse assim, você entrega energia para receber energia. Então, quando o paciente começa a treinar, ele começa a fazer exercício de alta intensidade, começa a melhorar, ele começa a produzir mais células de energia, como é ATP e outras células. Então, a partir do momento que ele começa a fazer atividade física, ele melhora a produção de energia dele. A partir do momento que ele começa a comer melhor, ele melhora a microbiota intestinal, então ele tem mais absorção desses alimentos.
mais absorção de nutrientes e vitaminas. Mas, amplamente, a gente primeiro faz uma anamnese para entender qual que é a situação desse paciente ideal, entendeu? Entendi. Você falou muito de vitamina B12 aí. O que você acha de vitamina B12 e vitamina D? Na Cara, suplementação, né? são vitaminas, assim, essenciais, né? Mas a suplementação, a gente só suplementa com um paciente, com um indivíduo, quando ele tem deficiência desses nutrientes. Aí a gente precisa primeiro ver exames laboratoriais, porque o cansaço ele não vem só decorrente de deficiência de vitamina. Às vezes a pessoa ela tá com um quadro de, ela tem uma boa ingestão de vitamina D, ela consegue ali ter associação com o sol, com a vitamina C que vai absorver mais, ela tem uma boa ingestão de alimentos que vão ali absorver mais vitamina B12. Então não tá caracteristicamente somente pela falta dessas vitaminas, mas são vitaminas essenciais que a gente na prática a gente consegue ver que muita gente na população tem deficiência de vitamina D e vitamina B12. Show. Muito bacana, inclusive. Ô, Hugo, conta pra gente qual é o ideal pra quem não quer parar de beber e ter o resultado. O ideal é não beber. Ué. Não tem como falar de resultado e falar de bebida ao mesmo tempo. Não tem como. Mas agora, se é uma pessoa que realmente que se entende, uma pessoa compulsiva, que ela depende da bebida e está indo em processo de retirada daquilo e ao mesmo tempo quer introduzir atividade física, eu acho que isso é uma coisa que é o primeiro passo. Então, nesse processo, a pessoa tem que pensar o seguinte: eu vou ter esse processo até largar a bebida por completo. Ninguém pode ter uma qualidade de vida bebendo quando associa ao esporte. Mas se a pessoa pensar que vai passar por aquele processo como se fosse um cigarro, entendeu? A pessoa vai, vou beber aqui um dia, aqui vou fumar 4 cigarros, no outro dia 3 cigarros, até parar, entendeu? Sim. Então isso é a mesma coisa da bebida. Uma hora tem que parar. Porque a partir do momento que a pessoa ingere álcool, o corpo, ele entende que aquele álcool, ele é um invasor. Então ele para qualquer processo enzimático, qualquer processo, seja produção de hormônio, seja metabolizações, seja síntese proteica. Por isso que a gente fala, né, que o álcool ele é catabólico, né? Porque o corpo ele não vai sintetizar aquele aminoácido que está naquele corpo, porque entrou ali uma molécula invasora. Então o corpo ele para naquele momento que entrou o álcool de fazer qualquer processo anabólico para cortar e tirar aquele invasor do corpo. Então, se a gente está falando de hipertrofia, de resultado e tudo aquilo que a pessoa literalmente está conquistando na semana, chega no fim de semana e manda algo para dentro, acabou. Ali arrebentou tudo. Melhor, obviamente, fazer atividade física do que não fazer. Isso é uma coisa certa. Mas quando a gente fala de resultado, uma coisa não entra com a outra. Não bate. Só complementando aí, né, o que o Hugo falou, o que a gente percebe hoje na prática é que as pessoas que bebem, elas ficam buscando aquela bebida alcoólica que tem menos calorias. E de fato, nossa. cara, o problema do álcool não é as calorias, Não é o álcool. Nunca foi. O álcool é muito tóxico para o organismo, o álcool atrapalha o metabolismo, atrapalha a síntese proteica. Existe hoje a Ultra, né? Tem aquela Ultra, tem várias. Menos glúten, aquilo, e as pessoas acreditam que é só as calorias. Agora, o ideal delas todas são sem álcool. Mas você vai chegar numa roda lá e você vai tomar cerveja sem álcool, obviamente que ninguém quer participar daquilo lá. A pessoa a primeira coisa que vai fazer vai zoar aquilo lá para, pô, gente. Exatamente. É difícil isso, né? Como é que faz para a pessoa beber? Tem pessoas que tentam ali tirando, gostam muito da cerveja. O ideal é tirar o álcool da cerveja. Bebe a cerveja sem álcool do que aquela cerveja menos calórica que tem álcool. Pronto. Perfeito. A gente vê muito o comportamento das pessoas que bebem. Não são todas, tá? Mas o comportamento é muito assim. A pessoa bebe na noitada, dá 1 ou 2 horas da manhã, ela tá morrendo, não tá indo embora pra casa, ela dificilmente vai correr, né, Hugo? A uma marmitinha de arroz e frango. Então ela vai passar ali num podrão. Passou no podrão, comeu. No dia seguinte, ela não acorda bem, acordou de ressaca. Então ela não vai comer bem no dia seguinte. Ela não vai conseguir treinar. Ela só vai melhorar daqui uns 2, 3 dias. Então, se você bebe 1, 2 vezes na semana, praticamente sua semana toda está corrompida. Isso que a gente precisa analisar também. Ou seja, não é só as calorias do álcool. É o que a pessoa consegue fazer para tentar metabolizar aquele álcool ali. Eu vou muito na comportamental, sabe? Então, assim, eu discordo um pouco do comportamental dessa parte. Porque quando você pega uma pessoa que bebe, não está bebendo por um benefício. Está bebendo por um comportamento social. Isso se reflete no ambiente e no comportamento dela. Ela não bebe a não ser por efeito psicoativo. Igual falaram, o álcool você toma ele, né? O ideal é tomar sem álcool. Então, não é. Muito pouco das pessoas gostam de saborear. Entendeu? Aí são algumas pessoas ali. A grande maioria da população gosta do álcool pelo efeito psicoativo.
Se você tira o efeito psicoativo do álcool, que pode ser modulado com fármacos, aí a pessoa ela reduz a bebida e a recompensa. Então o álcool é recompensatório. Se você pensa assim, eu vou chegar em casa, eu vou comer uma pizza 4 queijos de 8 pedaços e vou botar 3.500 calorias para dentro. Mas eu cheguei e tomei 2 long necks, eu relaxei. Então o álcool foi benéfico. Uhum. Você já percebeu que em vários filmes você vê que o cara tem uma garrafa de uísque branca sem marca? O cara que é um advogado no escritório? Aí você já percebe que quando ele vai tomar uma decisão importante, ele coloca o uísque ali, ele toma o álcool para relaxar, para não tomar uma decisão precipitada? Exatamente nesse ponto. Então ele relaxa para ele não ir no calor da emoção. Até o tempo dele colocar ali, ele se acalmou. Então você tem que entender que é o seguinte, o álcool tem um contexto histórico. O álcool ele é benéfico? Não. Ele é um alimento? Não. Isso tudo depende de contexto. Então, se você entende que essa pessoa ela consome álcool, beleza. Ela tem uma característica comportamental de beber esse álcool o quê? Sozinha em casa. Tomo uma long neck e durmo. Mas eu tenho dificuldade de dormir. Coloca taurina, coloca GABA, coloca melatonina e toma uma tacinha de vinho antes de dormir. A pessoa vai dormir igual um bebê. Pouca coisa. Agora, a partir do momento que você toma até 6 doses de álcool na semana, que seriam 50 ml de rum, vodka, gin, você afeta a tua arquitetura do sono e isso atrapalha muito. Então, entendendo o quê? É muito fácil chegar para uma pessoa que faz ingesta de álcool e falar o seguinte, não beba, que é melhor. Com certeza, eu não bebo, já bebi, e é muito melhor não beber. Só que esse paciente que eu estou tratando, ele tem um histórico. Ele vem de um histórico. Ele é um cara que eu consigo tirar, ele é um engenheiro, ele é um advogado, que está numa profissão extremamente desgastante. Não se gabando, mas a nossa não é. A gente já vê pessoas o dia inteiro, no final de semana a gente quer ficar quietinho, sem ver ninguém, quer no mato. Né? A pessoa que ela tem uma ação muito estressante, ela quer ver gente, ela quer sentar numa roda, ela quer estar num bar, num boteco, num restaurante, e o álcool é recompensatório, poxa, o ambiente é recompensatório, o álcool é recompensatório, o tirar gosto é recompensatório, aí vem o tirar gosto. Aonde a pessoa ela perde o freio de mão e acaba fazendo ingesta para mais do que ela poderia fazer, e ela não está modulando o que ela vai consumir da dieta, ela simplesmente consumiu sem avaliar o que ela está consumindo. E isso pode ter efeito deletério no processo dela. O álcool, quando ele for metabolizado, ele vai virar acetaldeído. Quando você tem ali uma ingesta alimentar bem programada do antes, o que o álcool vai fazer? Ele vai literalmente tirar todo o glicogênio que você tem no fígado, nos músculos, e jogar para a corrente sanguínea e vai causar uma hipoglicemia. E ele vai fazer um efeito no teu corpo, que é um efeito diurético, que é o seu corpo tentar pegar toda a água que você tiver e jogar o álcool para fora. O álcool ele é nefrotóxico, neurotóxico, então depende de cada pessoa. Ele pode ser deletério? Pode. Mas não dá para afirmar para todas as pessoas nesse nível, porque a gente não faz a medição disso. Então tem aquela pessoa que faz o consumo social, bebo socialmente. E tem aquela pessoa que bebe cronicamente, durante a semana. E às vezes aquela pessoa que assim, saiu, foi num bar e tomou um ou dos long necks ali, não vai ter tanto efeito. Só que o seu corpo, para ele poder fazer essa excreção do álcool, ele vai aumentar toda a diurese sua de jogar ali líquido, água na corrente sanguínea para você fazer a excreção pelos seus rins, então ele pode ter essa nefrotoxicidade e você excretar, e por isso a pessoa vai muito no banheiro. Só que aí, beleza, o que acontece com essa pessoa depois? Ela está desidratada. E aonde você vai puxar água? No cérebro. Por isso a ressaca do outro dia. Então, se hidratar enquanto você faz o consumo alcoólico é importante. Você vai estar hipoglicemiado. Quando a pessoa está hipoglicemiada, o que a gente geralmente faz? Come um doce, um chocolate. Toma coca. Então, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, esse paciente está passando... Mania de falar paciente. Essa pessoa está passando mal. Ela está com pressão baixa. O que a gente faz? Sódio. Ah, não, ela está com... Ela bebeu muito e ela passou mal. Aí o que você vai fazer? Dar sal? Não, é dar açúcar. Eu já vi esse efeito numa vez numa festa que eu fui, no aniversário, que a pessoa estava inconsciente ali e um médico atendendo, né? E ele falou assim, não, ela está com pressão baixa. Eu falei, e se ela tiver tido uma hipoglicemia por ingesta de álcool? Você vai dar sódio para ele? Aí ele parou e pensou.
Falei, dá uma Coca-Cola, tem os dois. Então, muitas vezes as pessoas banalizam algo que você consegue ter uma melhora Uhum. com uma coisa muito simples. Só que olha onde é que você colocou a pessoa nessa situação, dela beber tanto que ela perdeu a mão. Aí eu concordo com a resposta dos meninos ali do álcool, ele trazer você numa situação que pode colocar risco e que vai atrapalhar toda a atuação do treino que você tem ali dentro da tua rotina. Nos próximos 2 dias você não vai ter, né? Vai comer muito mal. E se a pessoa ela se programou, ela fez um uso de complexo B, a gente tem na farmácia Xantinon, você precisa depurar esse acetaldeído que ele fica ali trabalhando no teu corpo. Então o que vai ajudar? B1, B2, B3, fazer uma suplementação de B9, de B6 para a parte de neurotransmissores, a pessoa está bem no outro dia, fazer um consumo de carboidrato bem programado antes e depois da ingesta de álcool. Programar a ingesta de álcool, vai ter um excesso calórico? Vai ter que ter um excesso calórico. Só que a pessoa, se ela se programou, foi num show, fez uma refeição antes, foi, consumiu, hidratou, consumiu depois, como é que está ela no outro dia? Fazer nada. Só que aí é um uso de álcool consciente, onde com o tempo, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter uma demanda de consumo. Daqui 6 meses, esse paciente fala, cara, eu estou consumindo 2 long necks e um espetinho, 2 espetinhos. Qual que era a média dele antes? 12, 14 long necks. Uhum. Então você traz ele num processo fisiológico onde o próprio corpo dele vai, não quero, está muito tranquilo. O Juliano falou aqui 2 coisas que são interessantes colocar, que as pessoas trazem o álcool como um ansiolítico. Exato. Sim. Isso aí, quando a gente pensa nessa questão, é como se fosse a própria medicação. E muita gente, e a gente fala que tem interferência, né, de álcool e medicação ansiolítica, muita gente prefere entrar ainda no álcool do que entrar na medicação ansiolítica. Entende? Então, às vezes, em certos momentos, se a pessoa está sofrendo de ansiedade, está jogando um álcool para tampar aquele processo ali depressivo, um processo de ansiedade que está passando, eu sou a favor de, ao mesmo tempo que for desmamando do álcool, for entrando com medicação. Eu sou a favor da medicação. Eu acho que ela tem que entrar no momento certo. Sou mais a favor da medicação ansiolítica do que o álcool. Porque o ansiolítico ali a gente vai tratar de via medicamentosa e controlada. Álcool não. E outra coisa que o Juliano falou, que é uma coisa interessante da parte diurética. A bebida, na minha opinião, não sei se é das suas, mas para mim a pior bebida disparada é a cerveja. Para mim, disparada. Ela pode tirar gosto junto? Não, e outra coisa, pensa comigo. Ao mesmo tempo que a cerveja hidrata, por conta da composição, a maior parte ser água, ela desidrata, quando a composição tem álcool. Uhum. Então você tem um processo de hidratação, processo de desidratação por ela. Então, quando você tem sede numa destilada, vinho, bebe água, beleza? E você tem um teor alcoólico maior. Resumo, você fica chapado na água. Olha E bebe um menos. comportamento que assim, é até inteligente. O cara que ele vai tomar uísque, ele toma 1 ou 2 doses, 50 ml, ele não come nada junto, porque não dá pra você comer nada com uísque. E geralmente ele mistura o uísque com o quê? Água de coco, que tem eletrólitos. Então ele, além de estar já se hidratando e colocando eletrólitos que ele vai perder... Não, tô falando que é para tomar uísque. Eu tô falando que se a pessoa tem consciência da ingesta de álcool que ela está fazendo, ela faz um processo que a gente chama de contenção de danos, para que com o tempo ela faça esse desmame de uso de álcool como ansiolítico ou como um fator dopaminérgico de gerar recompensa. Porque a pessoa não entende que o ambiente é recompensatório. Só que todo mundo gosta disso aqui, ó. Segurar alguma coisa. Né? Aí você vai trocando, você vai segurando menos, você demora mais tempo para consumir uma bebida, você vai consumir. Então, a gente trabalha muito com o paciente nessa parte neurocomportamental. Então, tem que ser feito muito uma avaliação em cima disso daí. Resumindo, né? Qual que é a bebida que menos atrapalha meu físico? É a bebida que você bebe menos. Exato. A que derruba mais rápido. Uma bebida cara, né? Bebida cara, de preferência. De preferência. Vocês estão falando aí de bebida, né? Agora é um pouquinho mais pro pessoal mesmo. Uhum. Eu sou apaixonada com Coca-Cola. Maravilhoso. Normal? Normal. Quem quer começar nessa? Esse assunto é polêmico, hein? Esse é um assunto para olha, 2 dias. Eu vou só gravar, vou pedir a Gabriel pra gravar um pouquinho, só pra eu poder postar no meu story normal, tá? Pode, claro. Porque
Eu vou tomar um fecho aqui, vamos ver se eu tomo vergonha na cara. E olha que a gente não combinou nada. Cada um deve ter sua Vamos lá. opinião sobre Cada seus um, estudos cada um tem aqui. sua opinião. Eu já adianto, eu sou totalmente a favor da Coca Zero. Da Coca Zero? Tá. Eu adianto que depende. Eu também sou a favor da Coca Zero, mas depende de quem é a pessoa. Às vezes a pessoa é um atleta de alta performance, ele quer treinar, aí ele coloca uma Coca-Cola Zero, às vezes, ali num pré-treino, vamos dizer assim. Mas agora a pessoa que quero tomar Coca-Cola, eu também sou adepto à Coca-Cola Zero. Nossa. Eu sou adepto ao contexto. Então, é o seguinte, se você coloca uma Coca-Cola Zero, você toma 2, 3 litros de água, beleza. Aí você pega uma coquinha no almoço, aí você quer economizar as calorias, você está num processo e você tem uma recompensa lá geladinha com limão, beleza. Vamos falar da Coca-Cola normal. Cristiano Ronaldo pegou e fez assim na Coca-Cola normal. Puta do idiota. Não entende bioquímica. Não entende bioquímica. Esse é o Juliano. Você sabe... Por isso que eu só com medo de trazer ele. Você já ouviu falar de corrida de aventura? Você sabe corrida de aventura que as pessoas fazem longas provas? Sim. Você sabe qual que é a bebida nos postos de reposição? Desde os anos 2000. Coca-Cola normal. Normal. Tem sódio, Concordo. tem açúcar, tem Excelente, água excelente. e faz uma digestão muito boa para uma pessoa que está correndo. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que ela está indo treinar de manhã, ela pode pegar ali um suco de uva, um suco de fruta, né? Mas ela pode, por exemplo, ali num momento que ela precisa de açúcar e hidratar, ela pode tomar uma Coca-Cola normal. A Coca-Cola ela é mais ácida. Ela é um alimento? Não, ela não é um alimento. Ela é recomendada para algum benefício? Não, ela não é. Só que existem antibióticos que precisam de um meio mais ácido. Uma pessoa com uma deficiência tireoidiana, tá? Subclínica, que está produzindo menos ácido clorídrico, ela vai ter uma ação gastrointestinal péssima com antibiótico, alguns outros fitoterápicos, por exemplo. Se você consome ela com uma Coca-Cola, que é mais, ou um outro refrigerante, que não precisa ser com açúcar não, pode ser zero também. Esse meio ácido vai ajudar a absorver mais, tá? Esse fármaco ele vai ser melhor absorvido pelo intestino. Então, quando você tem menos ácido clorídrico e você coloca uma bebida mais ácida, ela melhora o pH do teu estômago. Então, muitas vezes a pessoa, após uma refeição, coloca um refrigerante normal ou zero, tá tudo ok. Você pega uma pessoa, tá, que precisa fazer uma ação de bater a quantidade calórica no dia. Aí você bota 2 vezes, 3 vezes no dia pela Coca-Cola com açúcar normal, ela consegue. Só que eu estaria fazendo ela comer 1 quilo de arroz e ter um palmbolismo muito grande, uma sensação de empachamento muito grande. Aí a gente tem que entender tudo é contexto, né? Então, se você pensa assim, poxa, a Coca-Cola é um alimento, ela é benéfica? Não, ela não é. Mas depende do contexto ali. Eu tenho pacientes diabéticos tipo 1 que ficam hipoglicemiados no treino. O que é muito fácil para elas, assim que mediu com o sensor, que está caindo para 70, 60 de glicemia, abriu uma coquinha normal, tomou, subiu, pronto. Posso continuar, não tenho problema. Até mastigar, comer alguma coisa, demorou muito. Então, tudo depende de você saber bioquímica. Então, o médico nutricionista que não sabe bioquímica já tomou pau. E você entender o contexto desse paciente. Então, não é prescrever, mas também não é demonizar. Agora a pessoa assim, olha, eu adoro uma coquinha normal, eu gosto de tomar. Vamos contextualizar, então, só a parte calórica. Aonde você está colocando? São quantas calorias? São 100, 200, 300 calorias? Eu consegui distribuir isso para você? Você consegue tomar. Estou fazendo uma restrição muito grande? Olha, vamos trocar por uma Coca Zero, só por um período aqui, para a gente economizar nas calorias. É entendeu? moda. Mas se você tem uma quantidade calórica sendo gasta muito grande, eu consigo encaixar uma coquinha, te deixo mais feliz, você tem mais adesão na dieta, entende? Então assim, mas o refrigerante, que é o xarope de groselha, de milho, ele foi associado à obesidade e celulite, né, que eles colocam. Sim, porque a celulite é acúmulo de gordura em regiões ginoides da mulher com água e tem uma deformidade do tecido linfático ali. Refrigerante não causa celulite, é burrice de quem estudou bioquímica. Então, é o seguinte, a pessoa ela tem uma deformidade porque ela acumula na região ginoide gordura com água e tem uma deformidade no tecido linfático. Se essa pessoa emagrece, ela melhora esse aspecto dela. Não é o refrigerante. Só que quem que está nos estudos associados? Americanos obesos que tomam 2, 3 litros de Coca-Cola por dia. Só Coca? Não. Comendo mais 3, 4, 5, 6 mil calorias de bobagem. Só que o xarope de milho que tem ali veio do refrigerante normal. Mas você vê várias pessoas dos anos 80, dos anos 90 ali, que consumiram refrigerante e não tiveram nenhum tipo de malefício estético disso daí. Agora, associar
o refrigerante é um malefício, é muito complicado. Ah, mas tem o adoçante, tem o corante. Já foi provado que você precisa de uma base de 10 mil latinhas de Coca-Cola por dia para você ter um malefício do refrigerante na saúde. Já tudo é contexto. E a Coca, ela vem, hoje em dia, esse tema, ele virou um tema moda. É um tema que gera mídia. Então a galera gosta muito de falar isso sem ter contexto científico, sem saber sobre o que está falando. Eu sou a favor a partir de um ponto que você citou. Você gosta da Coca comum, correto? Sim. Eu tenho certeza que você tem dificuldade com a Coca Zero. Nossa, demais. Porque quem gosta da Coca comum é igual a pessoa que gosta do chocolate. É altamente chocolatra e você pede a pessoa do nada comer chocolate 70%, de preferência sem Sim, açúcar. A sim. pessoa vai te matar. Você aqui vai para aquele lugar. E a mesma coisa de chegar para alguém da Coca-Cola comum e falar, vai para a Coca Zero. A pessoa que é fã do café com açúcar, vai para o café sem açúcar. É processo. Então, eu sou a favor, a partir do momento que esse processo é introduzido, a Coca Zero, em favor da retirada daquilo que a pessoa está tendo uma ingesta alta de açúcar. Uhum. Então, a gente está fazendo isso de decorrente que a inflamação ela é também ocorrida pelo fator açúcar, Sim. pela quantidade de açúcar. A celulite também ela é cada dia mais inflamada pela quantidade de açúcar ingerido, que o corpo não consegue metabolizar. Obviamente que não é o produto, não é o adoçante, mas a quantidade. Então, se a gente consegue fazer o desmame de uma Coca-Cola comum e ir partindo para a Coca Zero, isso aos poucos a pessoa vai melhorando. Adequando. Ponto. Entendeu? Vai acabando a inflamação. E quem é a favor, quem gosta da Coca Zero, não vai ficar tomando litros de Coca Zero. Dificilmente as pessoas tomam litros de Coca Zero. Mas a pessoa que gosta da Coca comum, se deixar, ela toma litros. E acompanha, geralmente, a um salgadinho, outras Exato. coisas que são o quê? Sal. Que a gente entra naquele ponto também de desidratação. Industrializado, né? Aí Industrializado. sim, pode fazer processo inflamatório. O Hugo está falando, por exemplo, que quando o açúcar, você tem produtos de glicação avançada que você tem. Então a pessoa não tomou uma tacinha de coca no almoço, ela matou 1 litro, 2. Aí a gente está trazendo. Agora você comeu arroz, feijão, carne, legumes, você trouxe um contexto alimentar que até mitigou esse pico glicêmico da coca, sendo ela normal ou você consumiu uma zero, tá beleza. Você tomou o quê? Tomou 100, 150, 200 ml. Dá para você trabalhar. Agora aquela pessoa que ela senta no sofá e toma 2 litros de coca. Aí a gente está falando de coisas diferentes. E tem também, quem que é essa pessoa? Se é uma pessoa que ela tem uma característica de resistência insulínica central e periférica, como é que está a hemoglobina glicada? Como é que está o resto da alimentação dessa pessoa? Aí, beleza. Só que a gente tem que entender por onde a gente começa fazendo uma limpeza na dieta dela. Não simplesmente demonizando, é a coca que você toma que está te inflamando. Não. Tem mais coisa. Como falou, você tem associações, como a cerveja. A cerveja traz associação de tirar gosto. O vinho traz associação de comida de tirar gosto. São o quê? Carboidrato, sódio, gordura. Juntou carboidrato, sódio, gordura, acabou. Né? Então, assim, veja bem que a gente não falou mal da insulina. A gente falou que, entendendo o contexto, você pode ter inflamações, que são, assim, silenciosas até certo ponto, que você tem o quê? De produtos de glicação avançado. Mas não necessariamente só alimentos de palatabilidade doce, por exemplo. A gente pode ter o carboidrato entrando como forma salgada. Se parar para pensar também, quando eu pego a questão de inflamação, coca, começo a colocar esse contexto aí também de bebida, cerveja, e ninguém aqui tá falando, mas e o churrasco? Porque ele entra. Porque quem gosta de uma coquinha geralmente curte um churrasco no fim de semana. Porque geralmente o pessoal da coca comum tem muita gente que não bebe. Tem muita gente que gosta da coca comum, gosta do refrigerante, mas não bebe. Beleza. Então, desenvolve mais o churrasco aí. Esse aqui é o tema Desenvolve mais que é o churrasco. complicado. Só complementando a Coca-Cola aí, já que vocês estão falando, a única coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a Coca-Cola Zero é porque aquela pessoa também busca a Coca Zero, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de doce e acha que você tomar Coca Zero vai matar a vontade de comer doce, não vai acontecer. Porque o seu cérebro ele só entende que você comeu doce quando o açúcar cai no intestino. Ou seja, você ficar matando litros de Coca-Cola Zero porque você acha que está mascarando a vontade de comer doce, você está fazendo um efeito até, vamos dizer assim, uma psicologia reversa, né? Que não está acontecendo aquilo que você está imaginando. Efeito anfetaminérgico, cocaína. Para pensar, tudo aquilo que eleva dopamina demais, ela uma hora cai.
Pensa comigo, quando cai você quer elevar a dopamina de novo. Sim. Qual que é o momento de prazer? Aqui ou aqui? Geralmente está no pico. Aqui é o momento de prazer. Insulina não é diferente. Quando você carrega um índice de carboidrato alto, você tem um tópico de insulina. Você tem um aumento espontâneo de insulina. Esse é o momento aqui dopaminérgico. É o momento de anfetamina. Momento de prazer. Pronto. Quando ela cai, obviamente que você fica longos períodos sem comer. É o típico público brasileiro de correria da vida. Faz 3 refeições no dia e olhe lá. E geralmente ele vai beliscar à noite antes de dormir, justamente por conta dessa elevação da insulina, resistência da insulina, dificuldade de absorção de carboidrato. E quando levanta a insulina demais, a pessoa quer, obviamente, mandar de novo aquilo que deu ela prazer. Entendeu? Voltando aqui um pouco, antes da gente falar do churrasco. Bom. Por que a gente, eu tenho muitas amigas, né, a gente comenta sobre o fato da Coca Zero. Por que a gente não entra na Coca Zero? Porque a gente acha a Coca Zero muito mais doce Sim, ela é. do que a Coca normal. A sensação de Adoçante. doce da Zero É muito a adoçante forte. é muito mais forte que o açúcar. Muito mais forte. É por isso, eu acho que Sim. É a dificuldade. Olha, eu já vi algumas pessoas tendo resposta, uma piora gastrointestinal pelo aumento de Coca-Cola Zero. Por exemplo, a pessoa que tem uma síndrome do intestino irritável, às vezes o excesso de adoçante ali na Coca-Cola Exato. Zero Juliana, ele pode causar, falar bem disso aí. pode causar problemas intestinais na pessoa. Então não é também demonizando a Coca Zero, tá? Exatamente. Mas trazendo num contexto que depende do contexto que a pessoa quer tomar, o porquê que ela quer tomar e quem é a pessoa também. Juliano passou por um processo de estresse aí na época de TCC. Teve Não, o trauma. meu foi várias coisas, né? Eu sempre tive uma vida mais assim de atleta. E por processo de trabalhar muito, de ter uma rotina de trabalhar na madrugada, trabalhar 16 horas, 18 horas por dia, né? Fazer faculdade. Eu vim da engenharia, então eu vim com um processo de estresse muito grande, né? Fazer nutrição e fechei empresa, altos e baixos. Aí eu tive 2 anos de uma alimentação muito industrializada. Baixa imunidade, excesso de estresse, uma alimentação ruim, eu desenvolvi doença de Crohn. Né? Tive 2 tromboses, uma tromboembolia, então eu fui especializar mais na parte intestinal, porque é uma doença intestinal inflamatória, aonde 2 anos de uma alimentação desregrada, que eu passava da faculdade, no Carrefour, aí eu comprava uma amendoim japonês, um sorvetinho, uma nutelinha, ficava em casa, a parte intestinal piorou drasticamente, né? Por exemplo, eu e o Hugo, a gente tem, né, uma consciência muito grande da alimentação, né? Então, assim, a gente tenta comer mais limpo, tenta comer vegetais, verduras, legumes, uma carne mais magra, a gente tem uma consciência. Óbvio, quando a gente gosta, por exemplo, vai no restaurante, quer comer uma sobremesa, a gente come, mas eu não vou pegar metade de um bolo de chocolate e comer em casa, ver Netflix. Né? Dá pra comer pizza? Dá pra comer pizza, dá pra comer japa, dá pra comer hambúrguer, dá pra fazer dieta em vários restaurantes. E até com a comida que, assim, flexibilizada, não liberada, né? Então, quando você traz um entendimento em cima da parte do microbiota, como o Diego falou, da Coca-Cola, aí quem que é esse paciente que está tendo a piora? É uma pessoa, por exemplo, que faz atividade física e já come bem? Não, não é. Ela já tem uma síndrome do intestino irritável, tem uma ação intestinal ali que ela veio por algum motivo emocional, né? Então está muito ligada à emoção na parte do eixo intestinal. Quem que é essa pessoa? É uma pessoa que ela trabalha, sei lá, ela trabalha no Ceasa, né? Come bem? Não. É um engenheiro calculista? É um advogado trabalhista? É uma mulher que está num processo de alto nível de cobrança, subiu de cargo na carreira? Uber. Quem que é essa Para pessoa? pensar Uber, polícia, exatamente. todas as rotinas, médicos, rotinas Não, que rotina geram de escala, turnos, né? Plantão, Sabe? Plantão mesmo, os plantonistas, né? É só esperar. Enfermeiros. É só esperar Uma que hora vai vir chega. uma coisa, uma hora chega. uma conta chega. Então, assim, aí, novamente, como a gente falou no começo, né? Tem toda a relação comportamental, ambiental. Então, se você não souber ler o paciente, ler essa pessoa, então não tem assim como fazer assim, esses alimentos que você não pode comer, se você não comer, você vai ter resultado. Não, pera um pouquinho. Deixa eu estudar como é que é a sua rotina. Ó, eu tenho costume de comer isso aqui desde criança. Te fez mal? Não. E a gente vai analisar, não, vamos botar de uma maneira interessante para você. Eu mesmo, eu vou admitir isso aqui publicamente. Eu sou chocolatra fanático desde pequeno. Eu venho de família altamente chocolatra. E uma coisa que eu faço colocar na minha dieta, atualmente eu tô com um recém-nascido, tô com o 2º filho, então quem é pai aí sabe o que eu tô falando, é difícil demais. Para a mãe, então, pior ainda. Pior ainda, a compulsão até aumenta, entendeu? Que tem um processo de amamentação aqui, a gente está falando. Eu coloco na minha dieta 125 gramas de chocolate por dia. Eu divido em 75 gramas de chocolate amargo e 50 gramas de chocolate ao leite. E eu faço isso, eu introduzo na minha dieta, porque senão
Eu vou ali para Araújo, eu como 4, 5 barras de uma vez só. Os chocolatras aqui vão me entender o que eu tô falando. Eu sou chocolate. Então tudo é flexibilidade. Não adianta você apontar o dedo para aquela pessoa ali e falar, você não vai comer isso. E tá encerrado. Entendeu? Não é assim que funcionam as coisas. Entrando nesse tema de doce aí, vamos abranger um pouquinho, né, Ju? Tema Bora. de doce, eu acho Churrasco? legal. Vamos pro churrasco. Primeiro, Churrasco. porque eu acho que isso é uma pauta que, quando eu falei, deu muito embate. Você quer falar de churrasco? Eu nem aprofundei isso porque. Ó, eu sabe o tenho que eu preguiça de escuto muito debate, em às vezes. consultório? Ô, Nutri, eu gosto de picanha, mas aí eu tiro a gordurinha dela. Aí você se ferrou de todo jeito. Eu falo assim, tá macia, tá cortando bem, e você tá desmanchando na boca, deu até vontade de comer picanha agora. Até a gordura marmorizada. Ó, vou falar um Acabou. negócio. Eu, exclusivamente, Já foi. eu não posso falar muito porque eu não gosto de churrasco. Ah, eu não você gosto de é uma churrasco. pessoa Eu gosto de triste. sushi, eu sou do sushi. Você Cara, se me colocar no É sushi... Nutella, é aí, Nutella. cara, É dos anos passo 2000. até mal. Eu sou dos anos 2000. Você escapou então. É. Você escapou. Eu Mas não tô aqui nessa nós nada, temos não. isso. Mas aqui, isso aí é bem complexo. Se a gente for parar para pensar, o churrasco ele traz um contexto de que, além a pessoa achar que aquilo ali está comendo só proteína, a pessoa esquece que ali já foi absorvida uma quantidade de gordura exorbitante. E junto com isso, para ficar melhor ainda, sal. E o sal geralmente puxa carboidrato. A gordura junto com o sal, junto com o carboidrato, que puxa no seu intestino lá, vai formar, obviamente, possivelmente a pessoa que tem ali uma hemoglobina glicada, um problema ali de pré-diabetes, pode piorar. A pessoa pode piorar a insulina comendo carne. Como que isso pode acontecer, né? Porque as pessoas falam que carne é excelente, dieta carnívora, aí as pessoas vão direto para o churrasco. Mas calma, gente, vamos entender aqui o que é uma dieta boa para a gente utilizar na base de carne e uma alimentação que você vai para o churrasco e só come carne porque você está de dieta. No fim das contas, você ingeriu muito mais caloria do que aquela rodada de pizza. Muito mais. Porque se eu parar pensar, 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, peraí, você ficou lá o dia inteiro, ainda puxou sal daquela carne do dia inteiro ali, você vai puxar uma quantidade de carboidrato imensa. Você sugere, então, tirar aquela gordurinha da carne? Não adianta, é controle. A pessoa vai fazer a refeição livre. Eu gosto de refeições livres na semana, 1 a 2 refeições livres. Não gosto. O Juliano ele já é diferente. Nós é trouxemos uma pessoa aqui altamente. Não, a livre eu não gosto porque se você for na festinha de criança, cada copo de salgado, cheio de salgado, vai ter mais ou menos uma base de 1000 calorias. E livremente o Hugo comeria uns 8 copinhos. Então ele bateria com certeza. 7 mil, 8 mil calorias. Então, eu passo mal naquele momento. O Flexível, nutricionista, ele vai te flexibilizar, vai falar, olha, você vai no Japa, você vai comer 20 pecinhas dessa, você vai comer 10 pecinhas dessa. Eu sei quantas calorias você comeu, mas eu te dei uma refeição flexível. Eu estou responsável de ajudar você a você flexibilizar e diminuir. Então, quando você dá liberdade, igual você e o casal fala o seguinte, olha, final de semana a gente pega quem a gente quiser. O casamento tá certo? Não. É a mesma coisa, não tem como fazer refeição livre. É como você dar entendimento ao paciente fazer refeição flexível. Aonde eu sei quem faz muito isso é o André Zucro, que é um cara, um mestre pra gente. Ele não dá refeição livre, refeição flexível. Eu vou te dar isso aqui para você consumir tal hora e vou ajustar você para você conseguir consumir. Ou o do chocolate. Não tem importância comer 100, 150 gramas por dia. É pré e pós-treino? Eu peguei uma jornada anabólica. Eu fiz essa quantidade de calórica trabalhar a meu favor. Eu criei um ambiente insulinogênico que é muito benéfico para mim. Eu como sozinho de tarde que eu tô com compulsão. Eu preciso trabalhar o comportamento dessa pessoa. Isso é individual. Eu penso mais cada um tem seu jeito. Eu penso na questão, por exemplo, eu direto tô em festa de criança. E agora eu vou ter outras festas de criança. Tem que alimentar. Mas tem situações, por exemplo, que não tem como. Que eu tô viajando, eu tô em hotel, aí ali eu vou para uma situação ali de uma festa que vai estender. Então, eu tento colocar em cima daquilo, cada um tem um modelo. Sim. O Juliano tem um modelo de flexibilidade. Eu já jogo a refeição livre. Então, eu noto resultado em pacientes dessa forma, já noto resultado em outros. O Hugo é magro a vida toda e faz uma quantidade de exercício físico muito alta. Então, para ele comer ali uns 4, 5 copos de salgado, é tranquilo. Agora, estamos falando de quem? Estamos falando de uma pessoa que veio procurar um nutricionista, porque se essa pessoa tem o mesmo metabolismo do Hugo, já não foi no consultório.
Ela já não vai, a gente não atende essa pessoa. Não, Errado. não. A gente Meu atende pessoas público com dores. é com metabolismo ruim. Meu público Então, quando a gente pega difícil. essa pessoa que ela precisa de ajuda, ela não quer uma dieta mágica, ela quer poder fazer as coisas que ela gosta de fazer, causando o mínimo de prejuízo possível. Aí entra o nutricionista e virar e falar para você. Então é o seguinte, se você soubesse o que eu vou te passar, você não vinha em mim. E na internet tem muita a informação trocada. Então, se eu consigo individualizar para você, Vitor, eu consigo fazer o seguinte, olha, vamos fazer esse plano aqui final de semana. Júnior, final de semana eu vou num casamento. É sábado? É. Aqueles que é de tarde. Então, beleza. Você vai sair de casa só para almoço. Você chegou às 15 horas, o casamento é às 17, termina às 20 horas. Você está de meio-dia até às 8 da noite sem comer. Você está morto de fome. Aí chegou lá o quê? Pô, salgadinho, você vai comer. Agora, Juliano, esse contexto, como eu vou trabalhar? Aí é papel do nutricionista te orientar e falar o seguinte, olha, vamos fazer um almoço aqui, dar mais saciedade para você, vamos trazer um carboidrato, vamos trazer... Aí vem algumas práticas, a gente falou isso, de jejum, que a gente pode fazer o seguinte, né? É trazer, de repente, um período de jejum para você, que você, num dado momento ali, você pode, de repente, se ausentar, fazer um consumo de um whey, com um leite em pó, com iogurte, uma coisa do tipo ali, ou você fazer um fracionamento muito maior de refeição pré, para você ter um período ali pós-prandial maior de absorção da alimentação, para você, como se você fosse alimentação maior no almoço ali, para você ter que ficar várias horas em digestão e de frequência alimentar maior. Você já chega, quais são os alimentos que eu vou pegar e preparar? Quando a gente traz isso, é eu trazendo para o paciente um ambiente mais facilitador para ele ter resultado, sem eu ter que fazer ele ir no casamento com a Rita. Eu já não gosto. Aí ele falta de inteligência. Não tem como. Eu já fui desses, já fui Que pra saía com a festa. marmitinha. Não, pelo amor de Deus, Nossa. eu já fui na época de rodeio, né? Há muitos anos atrás. Leva batata Eu doce. levava dentro do carro, eu saía, galera, eu vou ali rapidinho no banheiro, ia pra Olha, dentro do viu, carro e comia. Aquilo lá é fanatismo. Olha, ó, eu acredito muito também na ideia, na junção do que os dois falou sobre redução de danos. Então, até para você mesmo que está escutando esse podcast aí, se estiver escutando, pode me chamar que eu vou te mandar um guia de redução de danos. Boa. Que eu tenho um e-book que praticamente eu gosto de liberar refeições flexíveis para as pessoas também, mas desde que ela não chegue no evento com fome, morrendo de fome. Porque, olha, eu vou colocar uma prática que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fiquei sem almoçar e sem lanche da tarde e eu cheguei para comer num restaurante. Eu lembro que eu estava acompanhado com uma pessoa e a gente pediu 4 porções para 2 pessoas. Por que a gente pediu ali? Porque a gente estava morrendo de fome. Quando você está com muita fome, você tem um aumento de um hormônio que chama cortisol, que é um hormônio que gera estresse, e automaticamente você tem uma queda de BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro que controla o seu comportamento. Então, você tá com muita fome, você nunca vai pedir um arrozinho com frango. Você vai, caraca, eu quero aquele dali, ó, aquele hambúrguer de 4 andares. Então, refeições que consistem em você ficar saciado antes de sair de casa é uma estratégia muito boa, eu gosto de utilizar. E não vá ao supermercado com fome. Isso é o que a gente Isso faz. isso é um mandamento bíblico. É um mandamento. Tinha que ser um mandamento. Compra até vassoura, né? Primeiro, que quando você pega a linha ali de prateleira, o que mais vende são os produtos coloridos, geralmente estão do meio ali para baixo, um pouco para baixo. Por quê? Isso está na altura das crianças. Então as crianças determinam o supermercado dos adultos, praticamente. Então é algo da gente trabalhar muito o comportamento com essas pessoas também. Mexe muito o psicológico Muito. dela, então ela vai... Muito. Ó, antes da gente falar sobre um pouco mais, aprofundar nesse assunto de mulher, agora é um assunto meio polêmico, assim. Vocês conhecem a influenciadora Virginia Fonseca? Conheço, isso aí. Já ouviu falar? Acho que eu já ouvi falar. Eu já escutei, Eu acho que eu já ouvi falar. Virginia Fonseca, quem que é? Do ovo. É do ovo. A É dieta do Não aquela- conheço ela, não. É a A esposa esposa do marido, como é que é? do Zé Felipe. Zé Felipe, Isso, a Nora obrigado. Leonardo. Não Isso. sei quem que é. Uma grande influenciadora, uma das maiores que a gente tem aqui no Brasil hoje. Que bom que você não sabe, cara. Isso mostra que você tá no caminho. No caminho. Tá certo. Ela tá nesse processo de emagrecimento, mas o dela tá, assim, algo... É bem complexo mesmo. E ela começou a postar bastante coisa de ovo, né? Que ela tava comendo só ovo o dia todo. Tava fazendo Ela dieta inspirou do na ovo. Graciane Barbosa. Coisa Basicamente cetogênica, então. Porque se for parar pra pensar, tá Gordura praticamente. e proteína. Praticamente. Mas ali ela só Tô coloca o olhando que tá aqui quem que ela é. fazendo na hora ali, mas não faz aquilo. É Virginia impossível. Fonseca. Eu nunca vi. O que vocês têm a dizer sobre essa dieta do ovo? Tanto Graciane Barbosa ou Virginia. Que quem tiver do lado coloca um grampo de nariz. Não, ali, ó. não existe assim, Tipo, dieta gente, do ovo, não. né? Ela faz uma restrição calórica, uma composição de macros da dieta, onde ela tem preferência de usar o alimento, que é o ovo,
como o alimento que entrega os macros que ela está procurando. Não existe dieta de ovo, dieta da carne. É o seguinte, o termo dieta ele vai representar uma ação estratégica que você está fazendo. A dieta se refere à estratégia nutricional que você está fazendo, e não a um alimento específico. Então, o termo dieta do ovo, não. Se eu faço uma dieta para a vigília, a dieta da vigília. Mas porque ficou fundamentado isso. É cachorro. Mas o público gosta de coisa chula. Mas aí foi o seguinte, você vai falar o seguinte, estou fazendo a dieta com características cetogênicas, onde meu alimento de escolha é o ovo. Mas não cai no público. O público Não. vai gostar de É dieta do bem ovo. leigo, exatamente. Entendeu? Mas eu não gosto desse tipo de mídia Aham. que o pessoal compra essa ideia e Sim. vai em cima daquilo ali. Daqui a pouquinho o nosso ovo aumenta e é culpa da Virgínia. Aumentou Então, bastante, inclusive. pelo amor de Deus, vamos parar com isso aí, gente. Vamos comer outras coisas também. E se for parar pra pensar também, a gente tá falando de alimento aqui, ó. Um dos piores alimentos também que a gente coloca aqui na mesa e acredita que é saudável é japonês. É japonês. E aí? O que a gente vai falar sobre isso aí? O que a gente está falando daquele contexto? A pessoa, o japonês que foi abrasileirado, é uma coisa absurda. Cream cheese. Se for olhar, não, cream cheese, Fandango Doritos. Doritos, o arroz ali, ele é emplastado de açúcar, de sal, de molho japonês. É verdade. Vai fazer. É assim que faz um arroz japonês. Você tem que preparar, você compra o arroz próprio, Bom você tem que demais. preparar o vinagre japonês, maravilhoso. O açúcar na quantidade absurda em restaurantes para realmente, principalmente se for rodízio, Sim. a pessoa quer fazer o quê? Que a pessoa encha mais rápido. Então vai encher com sal e açúcar. Maravilhoso aquilo ali, é excelente. A pessoa ali se ferrar tudo que existe na hora é bom. Eu sou fã de japonês desde pequeno, gosto demais. Mas aquilo em relação à caloria lá é nas alturas também, nas alturas. Tudo depende, né? Acho que tudo depende. Por exemplo, eu e o Diego, a gente treina na academia sábado ali das 17 até umas 19h30 Pós-treino. Pós-treino é japa. Só que o que é o problema do japa? Não é a ação açucarada. O problema do japonês é a pessoa que quer comer japonês e troca tudo por sashimi. Alto índice de gordura saturada, tem cream cheese. O que menos faz mal no japonês é o arroz açucarado. O problema é a quantidade. Depende, cara. Se você pegar com as pessoas que eu vou, não depende não, meu irmão. Depende. Geralmente vai para poder Depende. destruir, irmão. Aí é o seguinte, depende de muitos fatores. Então, assim, eu não gosto do termo rodízio, porque o brasileiro ele tem a mania de ser custo-benefício. A comida mineira é muito gordurosa. Então, quando você fala de alimento, de dieta, tem uma questão que ela é regional e comportamental. De novo, a gente volta para o ambiental e o comportamental. Então, se eu pego uma pessoa, por que a dieta que é melhor é avaliada mediterrânea? Porque quem faz, o europeu, ele tem consciência de que vamos pegar uma pizza aqui, então metade é sua, metade é minha. A gente comeu, tá? Eu tô com fome. Não, vamos dormir, amanhã a gente come mais. Então, assim, o brasileiro, ele é glutão. É comportamento, é ambiente, é cultura. Pão de queijo, você come 2, 3? Não, você come 10, 15 pão de queijo na fornada com requeijão de barra dentro. É comer pra ficar cheio, né? É pra ficar cheio. Então o problema não é o alimento. O problema é o comportamento. É o comportamento. É isso que eu tô falando, entendeu? No contexto comportamento, e quando a gente vai japonês, geralmente é rodízio japonês. Quando é pizza, a galera quer reunir para ir rodízio de pizza. Exatamente. Quando é carne, é rodízio rodízio de carne. Rodízio de churrasco. Ninguém hoje em dia aprendeu a degustar ainda, entendeu? A maioria das pessoas estão ainda nessa mentalidade. Então tudo em excesso vai fazer mal. Ponto final. Entendeu? Bom, vamos lá voltando para o assunto da mulher, né? Vamos lá, Hugo. Hoje está em alta, né, o tratamento climatério e menopausa. O que você indica fazer? Então, quando a gente tem que pegar a pessoa que já está nesse processo, existe a pré-menopausa também, né? Então, a pessoa está começando, para entrar no climatério, a pessoa já passou por aquele processo pré. Então, a pessoa, você já representa aquela névoa mental, que é muito famoso no climatério, na pré-menopausa, já começa com calorões, tem que ver a questão da menstruação, você já está pausando aquilo ali, se está tendo alguma questão envolvida a progesterona, uma desregulação ali na hora, de imediato, a gente já começa a ter aquele contexto que a pessoa já está entrando em pré-menopausa. Então, pré-menopausa ele vem em um contexto hormonal. O contexto sintoma é o que faz procurar para ir para o lado hormonal. Tratamento, existem várias coisas que podem ajudar a melhorar os sintomas. E existe hoje em dia muita coisa no mercado.
Existe, por exemplo, o óleo de prímula, um dos mais estudados, que é 500 miligramas de óleo de prímula por dia. A gente consegue trabalhar muito bem os sintomas de menopausa, assim como os sintomas de TPM, também dá para ser colocado. Existem inúmeras suplementações que hoje é vendido no mercado que melhoram esses fatores. E a relação, né, com com a alimentação. Isso que você Com a fala. alimentação. Querendo ou não, a pessoa tem que ter uma gordura, tem que ter uma dieta baseada em gorduras poliinsaturadas, que trabalha a questão de cognição, de melhora da parte de memória, porque a pessoa quando está com o início da pré-menopausa, a primeira coisa que a pessoa tem de sintoma é esquecimento. Então a mulher já fica assim, esquecida o tempo todo. Sim. À noite começa a suar igual doida, começa a ficar nervosa do nada. Então já são coisas que incomodam. Não sou mulher para falar, mas a maioria do meu público que passa no meu consultório são mulheres que estão enfrentando ali a pré-menopausa, menopausa, estão naquele período de climatério. Como que a gente consegue solucionar aquele momento? Então, hoje em dia existem muitas coisas. Quanto mais coisas que a gente trabalha para a parte de cognição, para a parte de memória, existe hoje em dia vendido o magnésio, que é a forma de bisglicinato, para mim, é uma das melhores formas que se usa na mulher, de preferência à noite, que até ajuda também a dormir. Existem outros produtos colinérgicos. Sempre quando a gente for usar coenzima Q10 numa quantidade maior, fosfato de glicina, que é um dos melhores suplementos hoje que se usa, colina, produtos com complexo B, aí que entra o metilfolato, que é B9 para redução de inflamação de homocisteína, entra o B12, que é ótimo para a parte energética, função colinérgica, esquecimento, queda de cabelo, e a gente usa ainda um piridoxal 5-fosfato na forma, pronto, a gente já começou a ajudar. Então vamos aqui trazer suplementos que podem melhorar essa fase de sintoma, e essa parte hormonal a gente trata junto ali com o médico da área também, especialista. Então acho que tudo pode ser colocado junto. E a falta de libido em homens e mulheres é mais comum do que a gente imagina? Com certeza. Primeiro que mulheres nesse período, um dos sintomas também é a falta de libido. Então está muito mais ligado à parte de rotina, à parte de estresse, igual o Juliano mesmo aqui citou muito, é muito mais questão do meio ambiente do que a gente imagina, tá? E a parte hormonal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é regular essa parte hormonal, beleza? Agora, quando a gente vê em homens, e a gente vê com estresse crônico, principalmente na obesidade, o que a gente tem baixa com a pessoa com obesidade crônica? Testosterona. E a primeira coisa que a gente pega é homens hipogonáticos com testosterona ali de 100, 200. Eu não estou falando aqui de acima de 50 anos, não. Eu estou falando de 18 anos, 22 anos, com testosterona de 200, 300. Vai ver, a pessoa não está tendo ânimo de estudar, ânimo de trabalhar, não tem libido, não tem ereção, não consegue ter ânimo de fazer nada, só ficar deitado. Isso são sintomas da testosterona baixa, que não necessariamente está ligado à libido. Tem associação, obviamente, mas tem pessoas que têm testosterona nas alturas e têm libido baixa. Então isso aí é multifatorial. Querem complementar? Eu acho que a gente é meio dark assim, né? A gente é meio dark, né, pra falar disso. Então, corte se puder aqui nesse momento, porque a gente entraria no off-label. Mas eu acho que realmente essa parte, a nutrição engloba muito essa parte no tratamento de menopausa, de climatério com a mulher, porque eu acredito muito nisso também, que existe o acompanhamento multidisciplinar com médico, nutricionista, para melhorar sintomas, fogarejo à noite, né, melhorar o sono da pessoa ali. Mas nos exames a gente vê muita alteração de LH e FSH quando a mulher está entrando para período de menopausa, mas é o que o Hugo falou mesmo, é trabalhar em cima disso, dessa parte comportamental, suplementos, e obviamente corrigir a função hormonal, que eu acredito muito que a mulher e o homem, nós não envelhecemos pela idade, mas nós envelhecemos pelo declínio hormonal, né? Então tratar isso é algo assim, é uma qualidade de vida e saúde para a pessoa de tremenda distância. Pode prolongar esse envelhecimento, Exato, né? exato. Prolongar a questão da... Saúde, qualidade de vida da pessoa. Vamos lá, Diego. Pessoas com excesso de gordura corporal absorvem e armazenam vitaminas de forma diferente? Boa. Essa é muito interessante pra gente contextualizar todo mundo aqui, mas com certeza, a pessoa que tá ali com excesso de gordura corporal, ela chegou ali por comer mal, né? Então, quando eu tenho uma má alimentação, eu vou desregular ali bactérias intestinais.
Então, se eu não tenho um equilíbrio de bactérias intestinais, praticamente eu tenho menos absorção de todos os nutrientes, todas as vitaminas que eu tenho ali. Então, sim, né, na prática a gente vê que essas pessoas têm uma dificuldade maior. E aí cabe o profissional da área tentar trabalhar junto ali com o intestino da pessoa, fazer ela emagrecer, de reduzir a inflamação, que a obesidade é uma inflamação, mas tratar o intestino para que absorva melhor essas vitaminas aí. Mas tem sim essa correlação. Juliana, na verdade, e quais são os riscos de usar esses medicamentos sem acompanhamento adequado? Depende dos medicamentos, né? E depende do contexto que a pessoa falou. Medicamento seria o quê? Se automedicar com gripe, essas coisas? Sim, pode ser Né? isso. Então é o seguinte, aí tem as questões, né? A pessoa fazer uma autossuplementação, né? Aí igual o Hugo falou assim, eu sou muito contra a pessoa ter acesso à suplementação, e ela deveria passar por um profissional que vai adequar para ela uma prescrição de manipulados, né? É onde a minha linha que eu trabalho mais. Porque às vezes a pessoa não entende muito o sinergismo de uma droga com a outra. Exato. Então tem uma coisa que a gente chama de interação fármaco-nutriente e interação entre fármacos, né? Então, isso é até bem difícil até para o médico, né? Geralmente é o farmacêutico que entende isso e deveria ter essa integração do farmacêutico com o nutricionista e o médico. Eu já peguei pacientes, por exemplo, de chegar para mim com a queixa e que remédio você está tomando, né? E tal, tal e tal. E eu baixar lá na hora, pegar a bula e começar a ler. Falei, você está sentindo isso? Tô. Isso, tô. Isso, tô. Uai, você sabe o que eu estou sentindo? Eu falei, todos os efeitos adversos estão na bula do medicamento. E não havia necessidade, poderia ter uma outra abordagem, falar, você conversa com o teu médico, dá uma olhada, né? E às vezes não só a automedicação, mas às vezes o quadro da pessoa, será que ele teve uma piora com o uso de medicação? Ele realmente levou aquilo para o profissional que está acompanhando ele? Então, assim, tanto pela absorção, pela distribuição do fármaco, né? Então, fizeram agora a lei que você precisa de prescrição para comprar Mounjaro, Ozempic, Wegovy. Eu acho que é correto. A prescrição do Mounjaro só para prescrição médica? Todos, Saxenda todos. O Nenhum compra sem receita agora. semaglutida agora também? Todos, nenhum Porque compra sem Ribelsus receita. ainda está vendendo. Vai parar de vender, vamos Tem pôr. previsão para isso? Não sei, cara. Olha só, tem eu que olhar nas legislações. não vi isso. Só que o CFM mesmo declarou isso daí. Só ir no perfil Eu não olhar vi isso que daí. agora vai ser tudo por Por prescrição quê? médica. É porque a pessoa ela pode se colocar numa zona de risco por fazer autoprescrição. Que agora automedicação. ficou uma coisa livre, né? É, O pessoal, exatamente. negócio que é tratamento de obesidade, tratamento de redução de Estético. glicose, É para diabetes tipo 2, está usando para diabetes. emagrecimento. As pessoas estão usando, eu tô vendo pessoas magras usando. Então, por Sim. exemplo, né, até a gente veio conversando ali com o Diego, ele falou de Golistat ali e tudo. Então, depende, né? Quem que é esse paciente que está usando? O que ele vai ter de efeitos adversos pelas medicações que ele está usando? Ele foi orientado? Ele não foi? Ele veio de uma orientação que foi orientação não muito individualizada? Ou ele mesmo leu na internet, ele ouviu, ele foi orientado por um amigo, ele começou. Então a gente tem essa pessoa que ela é uma polifarmácia. Ela não entende as interações e às vezes ela não traz um contexto para a gente do que ela está passando, né? O que ela usou. Então às vezes ela vem com queixas para a gente que foi exatamente dessa automedicação dela, que ela não percebe. Aí para dormir ela toma uma medicaçãozinha por conta, porque conseguiu, um amigo pegou, e para uma ação ansiolítica ela toma um outro, e dor pós-treino, ela toma ali uma medicação para dor, o Miozan, para ajudar na dor e para dormir, ela toma um anti-inflamatório, ela toma ibuprofeno por conta. Então, ela não entende essa interação, né? Então, às vezes a gente consegue ajustar as informações para falar, olha, isso aqui que você está tomando pode não ser interessante para você, pode estar fazendo efeito adverso, pode estar fazendo uma deficiência de absorção de nutrientes. Por exemplo, a metformina, ela é maravilhosa, só que ela reduz a absorção de B12 a nível intestinal. Então, vou comentar junto um com o outro ou vou trazer em outros horários? E a gente tem, por exemplo, até a parte de prescrição, né? Tem gente que suplementa ferro. Ferro deve ser suplementado logo ao acordar na parte da manhã, junto com uma vitamina C para aumentar a absorção dele e ser feitos em dias alternados. Né? A própria prescrição de T4, que os médicos fazem, ela pode ser feita à noite. Não estou prescrevendo para a pessoa fazer desse modo, mas tem vários médicos que ajustam. Aí o paciente acorda de manhã, tem que esperar tanto tempo para tomar para ir treinar. Aí esse paciente a gente não consegue aplicar uma ação. Se você conversa com o médico fala para ele, olha, toma à noite, então,
você está várias horas em jejum, ele tem uma meia-vida mais longa, aí já vem um ajuste farmacológico de um farmacêutico explicar para o médico, beleza. Então, assim, tem medicações que a pessoa põe em momentos que, quando a gente vai pegar uma conduta mal feita da pessoa, mesmo se automedicar, ela impacta dentro da nossa capacidade de gerar um efeito de estratégia nutricional para ter resultado? Pode impactar muito. Tá? Não que a gente vai prescrever uma medicação para ela, que a gente não pode, a gente não faz, quanto querer ajustar, também não. Mas é entender e falar, olha, não tá legal, preciso que você vá no médico, converse isso com ele, se ele não ajustar, vou tentar te dar um indicativo de um outro segundo profissional para você conversar com ele, que isso pode estar atrapalhando você. Aí a gente trabalha nesse ponto. Muito bacana. Agora vamos lá. Pra quem... Ele já falou que ele gosta muito de doce, né? O Hugo já é muito chocolatra, né? Alguém mais aqui é do doce? Todo mundo. Muito Todo mundo. doce? É. Então, como reduzir à vontade, né? Esse descontrole. por Comendo doce. Comendo doce. Boa resposta. Ó, Melhor resposta também. isso aí. Então você não é Não, chocolate. na verdade, Nem ó, doçólatra, não, velho. vou deixar vocês falar primeiro. Depois eu contextualizo. Eu sou da seguinte opinião. Se a gente consegue colocar aquela pessoa que tem compulsão, consegue colocar uma quantidade que satisfaça ela diariamente, a gente consegue controlar o vício da pessoa. Eu estou falando, por exemplo, não estou falando de drogas que, por exemplo, então peraí, então você está falando... Só de estratégia. Você tá falando de estratégia. Estou falando de estratégia. Porque senão a pessoa fala, então posso colocar um cigarro ali todos os dias. Beleza. Não estou falando da questão daquilo que pode ter um dano para a saúde, nem da BA. Então, bebida alcoólica. Então, todo dia eu vou tomar uma taça de vinho. Também não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando de algo que não vai trazer um malefício à sua saúde que dá para você encaixar. Eu, por exemplo, uso chocolate no meu pré-treino. Eu vou ter uma enzima que é glicogênio sintase que vai fazer boa absorção ali no pós-treino, que eu já vou aproveitar na hora do momento do treino ali. Alguns momentos, por exemplo, que eu uso pico de insulina em um pós-treino, eu uso suco de uva integral, eu uso coisas de carboidrato de índice glicêmico alto. Poderia usar suco, poderia usar chocolate de novo? Poderia. Eu posso inverter a ordem também desses carboidratos? Também posso. Então, nesse contexto, eu uso. E o chocolate 70%, por exemplo, aquilo ali que eu uso, é para realmente controlar minha vontade do doce, de não ficar compulsivo, que eu uso no meio do dia. Eu não uso naquele contexto de estratégia de treino. Agora, pegar um chocolate e colocar para a pessoa sem contexto nenhum, todos os dias, a pessoa pode comer um chocolate ali no meio do dia. Com qual sentido? Se eu estou falando de chocolate ao leite ali vai trazer talvez para você levantar um vício naquele momento. Sim. Se eu jogo ali para um treino, eu vou, além de estimular a pessoa de treinar, como se fosse lá a cenoura pro coelho ficar correndo atrás dela. É a mesma coisa para mim. Falar assim, eu vou treinar, eu vou usar um chocolate, eu vou usar 50, dois talentos pequenos. Então aquilo lá me dá um ânimo de ir treinar, eu consigo aproveitar aquele carboidrato. Então nessa forma de estratégia, eu acho válido. Bacana. Vocês. É muito. Eu falo assim, sempre a gente tem que analisar contexto, né? Então, depende muito de quem que é a pessoa, do que é o doce. Tem gente que vai demonizar o doce. Primeiro, o que a gente tem aqui, a gente tem uma indústria que vende chocolate que é uma porcaria, né? Você pegar, por exemplo... Esses dias eu vi, você viu o sabor chocolate? Não falar marcas, tá? Não pode falar marcas. Mas tem marca aí que tem o nome do negócio com chocolate, né? E tem assim, uma que é o nome de um país norte também. Corte rápido. Entendeu? Sei, assim, agora desculpa, eu demoro para pegar desculpa. isso. É um doce vendido, super valorizado, só que não é chocolate. Entendeu? Você tem o que de chocolate? Você tem Lindt. Só. Porque fora do Brasil você tem licor de cacau. E massa de cacau. E você não tem gordura de palma nem gordura vegetal. Aqui todos têm. Aqui é literalmente um doce gorduroso, sabor chocolate, que é altamente adocicado com açúcar. O sabor chocolate é o que mata. Então assim, se você pensar assim, pode comer um doce? Ou até pode. Compra um leite condensado, pega um cacau 50%, 100%, faz um brigadeiro e come, ou come um doce de leite. É muito mais benéfico. Realmente é açúcar. Agora, quando você está comendo um chocolate aqui, das marcas brasileiras que a gente tem, você está comendo o quê? Uma massa de gordura super açucarada, se você ver os ingredientes, que é uma gordura hidrogenada.
não vai te fazer bem. Aí é interessante você reduzir o consumo mesmo. Por quê? Não Sim. porque você tem que reduzir o chocolate, é porque aquilo não é chocolate. E o açúcar em si é interessante usar, por exemplo, em estratégia de intratreino. Pré-treino, pós-treino. Não, eu falo para uma estratégia de endurance. Se eu estou fazendo, por exemplo, praticando mountain bike, eu tenho ali 3 horas de pedal, e eu vou usar um chocolate no meio, eu estou arrebentando com Você com minha toma questão Coca, de energia. Coca energético. Coca eu acho excelente, mas eu, Energético. por exemplo, eu sou do doce. Poxa, eu prefiro muito mais pegar uma rapadura. Agora, Eu tô você falando na trilha assim, de né? 3 horas do chocolate, deve você pegar na mão sem estar derretido ainda. Você E isso que eu ninja. tô falando, ali já não leva. Aí já é Para um o... pedal, o chocolate não funcionaria. Mas peraí, uma paçoca também não funcionaria, porque tem gordura. Gordura atrapalha a absorção ali do carboidrato naquele momento e pode atrapalhar a sua performance. Mas se eu for olhar no contexto de performance, eu uso açúcar puro. Pô, eu vou usar uma rapadura ali facilmente, entendeu? Isso é tranquilo, tá? Então eu tô falando de glicose ali formada naquele momento. Sim. O chocolate, que como pré-treino, eu uso com outra estratégia de treino anaeróbico, né? Então, Sim. tem até os doces aonde tem que colocar, o chocolate aonde tem que colocar, isso tudo depende. Nesse contexto de doce, eu comecei a estudar bastante sobre isso porque a gente vai colocar um contexto aqui agora. Por exemplo, o Hugo, ele come ali 125 gramas de chocolate por dia e aquilo ali consegue matar a vontade dele. Só que na prática a gente começa a ver que pessoas têm alguns descontroles que mesmo que você passe 125 gramas de chocolate por dia, ela vai querer comer mais. E aí eu comecei a estudar sobre isso e algumas pessoas, né, vamos colocar uma pessoa que está num processo de obesidade ou está começando a fazer uma dieta agora, não, aí é outro processo. essa pessoa, muitas das vezes, ela tem um desequilíbrio bacteriano ali, intestinal, e alguns tipos de bactéria vai favorecer a vontade de comer doce. Uhum. Então, eu tratar o intestino dessa pessoa, eu às vezes retirar um pouco, olha, vamos tirar o chocolate, vamos colocar aqui esporadicamente, não diariamente. Para Aquilo pode tratamento de melhorar. inflamação, eu já não acho que é legal fazer isso, aquilo não. pode melhorar. Tratamento esportivo Então, diferente. o doce na dieta depende muito do contexto, depende para quem, mas retirar completamente, não deixar a pessoa comer, pode gerar também uma psicologia reversa, né? Pode gerar uma Já que eu não compulsão. posso comer, quando eu sair da jaula aqui, eu vou detonar 3, 4 barras. Então tem que entender muito a individualidade mesmo, né? É isso mesmo. É muito Faz isso. sentido. É muita coisa, É muito gente. bacana. É muita opinião. Exatamente. É amplo, né? Tudo que a gente vai trabalhar estratégia, é por isso que eu falo assim, a gente especializou muito em neuronutrição comportamental, né, e na parte psiquiátrica do paciente ali. Por quê? O paciente de 2010, que o Hugo lembra, que era você fazer dieta, fisiculturista, vai na loja de suplemento, compra os suplementos, e a pessoa fazia e tinha um resultado. Eram essas pessoas que vinham procurar um nutricionista. Quem não queria ter adesão, não ia. Aí aumentou o número de profissionais, aumentou ações patológicas na sociedade, então as pessoas hoje não estão procurando nutricionistas para ter uma ação estética, estão procurando nutricionistas para ter uma ação de saúde. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu tô porque você tá me dando mais atenção, entendendo mais o meu quadro, e eu já entendi que a melhor farmácia é o sacolão. Eu já entendi que a alimentação, ela modula muita coisa. Ela não é vem só como pra ser... preventivo, né? Então, aquele paciente de 2005, 10, 15, que você fazia aquela dietinha ali de batata doce, frango, e você botava whey, creatina, tudo, não existe mais. Esse profissional, ele tá se extinguindo do mercado, graças a Deus. Graças a Deus. E você traz uma pessoa que consegue entender a individualidade. Então, sempre a gente vai trazer um ponto que é a parte comportamental da ação do paciente e a parte ambiental. Então, se você pegar, por exemplo, uma geração de avós e pais obesos e pegar essa criança e criar ela num ambiente de pais magros, ali, com uma alimentação boa, essa criança vai combater muito o gene de obesidade dela, que reflete 30% do resultado dela. E se a gente for pro lado infantil, E se então... pegar essa criança de avós e pais magros e levar ela para um ambiente de pais obesos com péssimas... Essa criança não vai crescer obesa. Então tem muito menos relação com a tua genética e mais com o ambiente que você vive e o comportamento que você toma. Isso é muito legal o que a Juliana falou, né? Você vê que até no alcoolismo mesmo, o tratamento ouro para alcoolismo é a mudança de ambiente. Por exemplo, o cara vai ser internado, o que ele tá fazendo? Começa a fazer trilha. O cara tá... Vamos por exemplo, vou internar um cara pro alcoolismo. Ele tira da pessoa e coloca na internação onde não tem álcool, não tem de pessoas que ele vai lembrar que ele bebe álcool com aquelas pessoas. Então o ambiente, ele é soberano, né? Talvez isso de internação também é muito subjetivo, né? Mas
E a gente está encerrando daqui a pouquinho aqui, só quero uma coisa que eu quero falar também, que eu acho muito legal, que as pessoas têm hoje mania de falar que não tem metabolismo. Chegam muito no consultório falando assim, eu não sei o que está acontecendo, que eu não perco peso, eu acho que o meu metabolismo é baixo. Nossa, ô frase O danada. metabolismo é lento. O metabolismo é lento. 30 anos de idade. Cara, por isso que eu gosto de equipe, sabe? Porque a gente Uhum. trabalha de uma forma legal. Então, se for olhar aqui, eu sou bem das antigas e eu gosto também de estudos bem das antigas, que são aqueles estudos que a gente podia fazer que hoje em dia é proibido, né? Aquele que a gente vê nos papéis ali de preto e branco. Então, tem um estudo bem antigo em que uma pessoa ficou enclausurada dentro do quarto com um buraco ali sobre a porta, né? Embaixo da porta. E nesse buraco era passado os pratos diariamente sob o controle de ingesta calórica. Então, mostrou que uma pessoa entrou obesa e saiu desnutrida. E eu estou falando isso o prazo de 30 dias. Eu não estou falando isso de um prazo de 6 meses, anos. Eu estou falando de uma pessoa obesa, obesidade mórbida, e saiu desnutrida em 30 dias. Pensa comigo quantos quilos que essa pessoa perdeu. Homem. A pessoa, obviamente, quase morreu. Poucos anos depois, morreu. E a pessoa jovem, tá bom? Então aconteceu isso, a gente tinha esses estudos controlados que era possível fazer. Hoje em dia são estudos proibidos, né? Que é pegar para fazer a pessoa como se fosse um rato de laboratório. Falar assim, ó, estou disposto a entrar nesse estudo porque eu quero ser uma pessoa magra, mas essa pessoa saía desnutrida dali. Então a gente comprova que existe metabolismo na pessoa, só que o metabolismo, sob controle calórico, a gente consegue fazer resultado. Então, todo mundo tem metabolismo, ninguém é máquina, todo mundo é humano, mas quando a gente tem um controle em cima daquilo ali, a gente sabe como gerenciar isso, entendeu? Você está falando do estudo que foi feito nos anos 50, que chama Estudo de Minnesota. Na verdade, foram 36 homens nos anos 50, não tinha conselho de ética, eles foram submetidos a um regime de como é que chama aqueles negócios nazistas ali que o pessoal ficava lá? Regime militar? Não. Que ficavam os presos judeus lá, como é que era? Como é que chamava? Eles ficavam presos nos arames lá, como é que chama? Campo de concentração. Campo de concentração. Vocês estão ruins também, hein? Aqui, mas meu filho, não, nutrição pro campo de concentração, você me quebra, pô. Não sou Eles bom, ficaram não, num nisso, não. regime como em campo de concentração. Eles foi um experimento voluntário nos anos 50, chama-se experimento de Minnesota. Depois eles foram coloca lá no Google pra submetidos, vocês verem, é bem que legal. eles foram submetidos a restrições calóricas severas. E foi um estudo voluntário. Né? É como assim, você tem que fazer atividades que a gente propuser para vocês, vocês só vão comer a quantidade calórica que a gente colocar para vocês. E entraram homens de vários tipos de composição corporal, eles realmente saíram, sim, muito magros. Tiveram vários problemas depois e tudo, mas foi um estudo conduzido ali, né? E o Conselho de Ética não permite hoje. Só que mostrou-se que, no que você tem uma restrição calórica, você vai sim forçar o teu corpo a usar gordura como fonte de energia. Por que as pessoas fazem restrição calórica e às vezes não emagrecem? Porque o comportamento e o ambiente permite elas terem refeições livres, dia do lixo, recompensa, onde ela faz facilmente 8 mil, 10 mil calorias e retoma a quantidade de gordura que ela tentou perder ali, que foi difícil. Mas quando ela é exposta a um período longo, onde o corpo sofre restrição, ele também vai perder massa magra até um certo período, mas ele precisa, para fazer as funções fisiológicas da pessoa, manter uma certa quantidade de massa magra e vai forçar o corpo a perder gordura, que se vocês verem o perfil das pessoas depois, muito magras. Então, por exemplo, se eu tô com uma pessoa, tá? Uma família de 5 pessoas, só uma das 5 chegou no meu consultório e está disposta a fazer a dieta, beleza? Essa reeducação. Mas ela não é a pessoa que compra para casa. Então, ela chega naquele ambiente de casa e abre a despensa, tá ali um Fandangos. Abre outra ali, tá um Doritos. Mas a pessoa está disposta a seguir dieta, beleza? Então, abre a geladeira, o freezer, tem sorvete. Abre ali do lado, tem um bolo. O tempo todo a pessoa vai ter meios de escape. Então, essa pessoa está altamente determinada. Mas quando a gente fala do meio, em um momento que essa pessoa passa por uma frustração. Entende? Sim. Porque se a pessoa passa por uma frustração, ali em casa não vai ter. Geralmente a pessoa tem que pedir no iFood, tem que ter esse trabalho. Aí a fuga ali, a realidade da fuga ali, ela é uma coisa mais distante. Mas quando o meio existe a favor da pessoa ter a fuga, em cima de um momento de descontrole emocional, infelizmente,
O meio vai determinar o Sim. resultado. Ambiente obesogênico, né? Ambiente obesogênico. Perfeito. Nossa. Como diminuir a fome noturna? Boa. Eu acredito muito que... Nós temos alguns estudos, né? Mas principalmente as pessoas acreditam muito que cortar carboidrato à noite, às vezes, pode ajudar no emagrecimento e isso pode trazer mais fome. Mas eu vi um estudo que, recentemente, que você fazer um café da manhã em baixa quantidade de caloria pode trazer uma fome noturna. Ou seja, o café da manhã ele é muito importante para você diminuir a fome noturna, né? A estratégia errada do jejum aí também é aplicada. Exatamente. Já pode trabalhar... Jejum de manhã não é jejum, é preguiça. Jejum é feito assim como o ciclo circadiano. Os animais, um passarinho, ele acorda cedo e tá cantando. Quando é agora 16, 17 horas, acabou. Estão todos dormindo. Jejum até no outro dia de manhã. Os animais também. Exato. Então quem faz jejum de manhã é preguiçoso. Porque ficar sem comer até o almoço é fácil. Jejum é você parar de comer às 16 horas e só no outro dia você começa a se alimentar. Isso é jejum. Isso é jejum. E eu acredito muito, por exemplo, a gente pode usar um contexto aqui, churrasco, domingão. A pessoa passa a tarde toda comendo ali, churrasco, proteína, e chega à noite ela não come nada, porque não tô empazinado, comi muito durante o dia, ou seja, ela comeu muita proteína no período da tarde, não tô falando pra vocês comerem churrasco, tá, durante a tarde, mas o aumento de proteína na parte da tarde também pode trazer uma saciedade no período da noite. Então, muitas das vezes, a fome noturna pode ser o café da manhã ruim, né, café da manhã com pouca caloria, e ao decorrer do dia, baixa ingestão de proteína também. Legal. Pessoa que fica longos períodos. Você para pra pensar, igual eu falei no início, são pessoas que comem pouco ao longo do dia. É a pessoa que faz um café da manhã corrido, faz aquele almoço de pedreiro, bate aquele prato, e à noite joga aquele outro prato. A pessoa chega e gosta e fala assim, mas eu como pouco, eu faço só 3 refeições no dia. Mas a pessoa esquece do tempo que ficou, às vezes ali, pegou e beliscou coisas para poder tampar o buraco naquele momento, que nos menores alimentos estão as maiores calorias. Exato. E aí? A gente volta de novo por quê? Comportamental. Comportamental e ambiental. Tá. Peguei um paciente ali e vou falar o seguinte: 10 horas da manhã eu vou colocar para você aqui um purê de batata barô, purê de batata, uma carne moída, vou colocar aqui uma cenoura cozida, vou colocar algumas coisas para você aqui comer. Nossa, 10 horas da manhã? Isso. E quando for meio-dia e meia, você vai comer de novo, e quando for 15 horas, você vai comer de novo. Nossa, mas eu não quero comer isso. Percebe? Ela quer se recompensar. O brasileiro, não, de manhã café da manhã. Eu tenho paciente que gosta de comer café da manhã, mandioca. Sim. Cozida, Eu também. Sim. E cuscuz e tudo, então a gente vê. Agora, não, é pãozinho com manteiga, com café com leite. E de tarde? Não, de tarde biscoitinho de polvilho com café. Aí chega em casa, você janta? Não, não janto. Eu como o quê? Aí lanchinho, né? Que é o quê? O misto quente. Quando pior, menos pior, o misto quente. Aí eu falei, o que você comeu? Não, eu comi salada e carne no almoço. Que horas que essa criatura se nutriu? Não se nutriu. Aí o que ela tá com vontade de comer à noite ali? Muito. Só que aí você pega a pessoa e fala o seguinte, quem na face da terra já engordou comendo comida de verdade? Vai na roça e vê quem come comida de verdade se engorda. Mas se ele comer muito, ele engorda. Então pega uma pessoa que consegue comer muito sedentária. Pega antigamente os anos 90, até os anos 80 para trás. Você não achava tantas pessoas obesas igual depois dos anos 90, né? Antes dos anos 80 para trás, eram pessoas bem mais saudáveis. Dispostas, produtivas. As pessoas tinham que sair de casa mais para trabalhar, tinha que ir para o campo, tinha que fazer muitas coisas do dia a dia. E não existia essa quantidade de tecnologia. Antigamente, para dar um recado para alguém, você tinha que ir na casa de fulano, para fulano avisar ciclano. Sim. Hoje em dia... Lá no correio. Meu irmão, depois que começou, entrou o Nextel, entrou essas coisinhas aí. Era o caldo de mocotó. Eu gosto muito. Já começou da fase do Orkut, mas eu tô falando antes da fase do Orkut, gente. Aquilo ali, quando a gente tinha o meio de comunicação antes, ele não era tão fácil, não era tão facilitado. Então, eram pessoas saudáveis, né? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com estratégia. Qual que é um comportamento da pessoa que tem a fome noturna e às vezes não deixa nada pronto? Chega em casa morrendo de fome, o iFood manda mensagem, qual que é a possibilidade dela descongelar um frango e fazer um arroz de frango? Ela vai pedir pro iFood. Então, muitas das vezes, ela não conseguiu se programar durante o dia, pelo menos o jantar, deixar umas 2, 3 marmitinhas diferentes pronta à noite, facilita muito para ela não sair da dieta, daquele período noturno. Exato. Agora, no modo geral, né? Me sinto cansada durante o dia. Como melhorar isso? De novo, geral.
Você quer responder? Análise, Vamos lá. você tem que analisar o que levou ao cansaço dessa pessoa. Na análise mais Se completa, a né? pessoa, mais completa. a pessoa, a primeira coisa que você já nota, né, que você pergunta, a pessoa já chega no consultório de tarde, depois do almoço, já tá abrindo boca, já tá ali cansada, já não quer mais saber de trabalhar, só no fim da tarde vai voltar a produzir Pode ser alguma tireoide coisa. regulada, pode ser falta de vitaminas, minerais, Entende? sono Então, regulado. a questão tá além disso. Mas geralmente quando a gente pega o exame bioquímico, a gente acha muita alteração. E produtos inflamatórios geralmente estão altos. Nos exames bioquímicos a gente consegue identificar muita coisa de inflamação. Muita Então, eu coisa. costumo falar o seguinte: se você tem alterações em exames bioquímicos, não fique triste por isso, porque você trabalhou muito para eles alterarem. Porque os exames, para alterarem, você já teve um comportamento totalmente danoso para sua saúde. Então, às vezes, a pessoa ela já está dormindo 5, 4 horas por noite, consumindo café em horários diversos, né? Não consome o suficiente de vitaminas e minerais durante a alimentação, não pratica atividade física, e aí ela vem com os exames alterados, muitas das vezes. E uma coisa puxa a outra, né? Porque quando a gente pega, uma pessoa tá com o exame alterado na glicada, vai, a pessoa tá com pré-diabetes. Opa, dá um pulo ali no colesterol. Dá um pulinho no colesterol. LDL já tá mais alto, HDL já tá mais reduzido. E a gente tem um perfil ali de lipidograma altamente assim, né? Descontrolado, né? Descompensado. Se você for no médico, aquele exame, inclusive, que você tem ali na hora, o médico vai querer logo prescrever estatina. Então, porque ele não vai acreditar em você que você vai no nutricionista, já quer resolver logo a via medicamentosa. Então, a gente já tem um perfil alterado de glicemia, o perfil alterado de colesterol. O próximo passo vai para onde? Pressão. Uma das perguntas que eu recebo muito é: o que tomar para ter energia para treinar? Antes da pessoa buscar em cápsula energia para treinar, Não. ela precisa entender se ela tá comendo bem, se ela tá dormindo bem. Ela tá... É, total, Exatamente. total. E olha que eu sou fanático com pré-treino. Eu sou altamente fanático. Eu sou da época da suplementação do Jack 3D com DMA. Não sei se vocês Jack 3D, lembram dessa existe época até a aí. blusinha, Jack Tá? 3D. Eu sou dessa época do Rumble Animal. Rap. Animal Pack. O Juliano morou nos Estados Unidos lá, ele sabe que os melhores suplementos estão lá, e quando chegava aqui no Brasil era maravilhoso. O Juliano, então, tudo. e olha que ele não é tão a favor da suplementação via pré-treino. Não. Isso aí eu conheço. Conheço ali, quer ver? Pré-treino é tudo que vai melhorar a tua performance durante uma atividade. Você precisa de capacidade física. Vamos falar de ativos então? Ou de bater, de Então, ficar. por exemplo, o que é o pré-treino? É para musculação? É um pré-treino para você fazer uma trilha? É um pré-treino para Boa. você fazer uma luta? O que você está Não, buscando? é pra tudo. É um atleta? É. Aí, beleza. Então, assim, as pessoas confundem estimulantes com pré-treino. E vai pro O estimulante. estimulante não é o pré-treino. Por quê? É. Você treina, faz musculação? Não, Já fez alguma vez? já. Já. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um agachamento, eu quero ganhar a perna, você vai agachar lá com peso, você vai fazer bastante repetição. Aí você toma um pré-treino que tem estimulante. O que ele faz com a tua artéria, com as tuas veias? Uma vasoconstrição. Vasoconstrição. Aumenta o quê? Teu batimento cardíaco e aumenta a Pressão. tua pressão. Você performa melhor ou pior? Pior. Pior. É. Bem pior. É bem pior. Tomar um pré-treino é inteligente? Não! Aí você toma um vasodilatador, L-citrulina somente. Ela faz uma vasodilatação. Menos fadiga. Menos fadiga, menos batimento cardíaco, passa mais oxigênio, mais nutriente. Como é que é o teu treino? Rende, o Rende mais. cansaço é Rende menor. mais. Mas o estimulante, ele vai fazer uma descarga de adrenalina que vai deixar você em luta. Eu já infinita. sou Então você contra fica o ligado. estimulante. Eu já não sou a favor do O estimulante. estimulante Eu sou a seria- favor da citrulina. É porque quando... Cafeína. A ginina eu já não vejo Creatina. eficácia. não absorve. A ginina quebra. 30-20% é o que absorve da A ginina. citrulina eu acho fantástico. É 100%. Eu acho fantástico. Então Betalanina, muito fantástico também. Mas não é pré-treino. Beta-alanina Não, mas ela ativa a é- performance. Pra performance. Mas depende. Se você for fazer um cross, não faz sentido beta-alanina. Se você for fazer uma trilha, sim. Não, O jiu-jitsu não. eu acho que a betalanina é Não pega, fundamental. Não. Se a Não gente pega. usa de 3 a 6 Porque gramas é o seguinte, no é jiu-jitsu, porque a picado. beta-alanina ela vai trazer para você melhoras de fase excêntrica, não concêntrica. E a questão de ser taponante de acidose, ali atrapalha demais. Mas você tá tendo lactato no jiu-jitsu? Não, Aí lactato tá. não tem produção. Entendeu? Sim, mas você precisa de uma acidose de íons H+, e uma resultante disso daí vai ser lactato que você vai ter. Sim. Para produzir energia, porque aí você pegou a via do piruvato, É. tá? Ou o doxalato para você fazer. Eu já Aí sou fã de depende da sua retirar questão de íons. condição ideal. Eu já sou fã de retirar íons H+. Agora, se você tá fazendo uma musculação, aí o Pegou? íons H+, é o Peguei. seguinte, o Hugo tá falando de uma dor que a gente sente depois de treino, que treina, que é aquela dor que a gente sente depois de muito tempo sem treinar. Isso é uma acidose que a gente tem.
Quando o Diego, ele é treinador, então ele vai entender o seguinte, quando eu estou num treino, eu adaptei, ele me põe num outro regime de treino, eu posso ver essa dor tardia muscular, Sim. que é uma indução de lesão que a gente tem do treino, que é o que? Uma injúria muscular para haver uma informação a partir daquilo ali. Então, e ele espera que eu tenha aquele ali, porque é indicativo que o treino está melhorando, porque eu criei uma acidose, porque eu criei uma injúria ali. Se o cara treina muito jiu-jitsu e ele está tendo essa acidose sempre, tem coisa errada. Tem coisa errada? E o que a gente pode Então fazer já para não tirar? faz sentido Íons colocar H+. betalanina. Mas, por exemplo, Porque ela o seu retira. corpo adapta. O seu corpo tem que adaptar. E é o que ele espera do O que treino. você Se me diz pegar a do fisiologia bicarbonato de exercício, sódio? maravilhoso. Beleza, mas e qual a diferença dela para betalanina se Então, os dois seguinte, tiram acidose? porque a betalanina funciona intramuscular e o bicarbonato de Intracelular. sódio extracelular. Você pode usar os dois. Só que se você pega o seguinte, eu estou trabalhando um jogador de futebol, um triatleta, pode fazer efeito da betalanina. Faz. Betalanina, mais do que na Faz. luta? Mais do que na luta. Então, A você tá luta não é um cardio, a luta é um hit. Se você pega um taekwondo, um kickbox, beleza. Um jiu-jitsu, você tem um desprendimento de força, que você tem um movimento Nós vamos ali. trocar mais ideias sobre isso. Só que aí, beleza. Só que eu estou falando de um cara que faz um jiu-jitsu ou se você é uma pessoa que é um atleta de jiu. Aí são duas pessoas Tá, diferentes. mas no atleta de Gil, a betalanina a gente tem uma evidência fantástica. Sim, só que quem são as pessoas estudadas? O cara que faz um jiu para descontrair ali. Não. pra ficar Eu feliz. falo como meio de atleta. Só que na verdade a gente, de 100 pacientes, quando muito, um é Não, atleta. sim. Eu falo na função Aí a prática gente- esportiva, não, Aí a gente competição. tá falando, por exemplo, do paciente Ah, tá, comum. porque a gente foi para outros contextos. Não, aí é o Entendi. seguinte, aí eu já outro contexto. Então, assim, É. meu paciente comum, eu não vou fazer Tipo ela aquele gastar, bate. eu não vou fazer ela gastar com betalanina que não vai fazer efeito. Não, totalmente Mas a se ela favor. está treinando Totalmente a favor. Eu e não ela vejo vai fazer evidência. uma L-citrulina, ela vai ter uma Vai melhor de ter, treino, vai ter. Diego vai Maior absorção de fazer ela ter nutrientes. resultado mais rápido. Concordo. Então eu tenho que entender o seguinte, do que eu vou passar para ela, o que realmente eu preciso passar para ela. Porque às vezes ela vai numa consulta com um nutricionista e ela tá no flow ali, poxa, eu quero ter um resultado. Aí eu sou nutricionista, né, high ticket, que eu quero ganhar dinheiro da farmácia e tudo, então eu vou passar para ela ali, não, eu vou te dar um resultado. Eu passo uma formulação para ela de 2, 3 mil reais. Ela vai acreditar que ela vai ter um resultado muito grande para ali, quando eu poderia ter feito ela gastar 300 reais. E ela tem o mesmo resultado, gastando o resto com o treinador. Que ia dar muito mais resultado para ela. Então, é essa ética da gente entender o quê? Eu não posso segurar segurando ela em banho-maria. Eu quero que ela tenha um resultado benéfico, que ela fique bem, tem boa disposição. Aí eu vou entender, ela precisa de uma vitamina, de um mineral? Sim, ou ela precisa mesmo de um pré-treino? Eu acredito muito que existe. O pré-treino e o intertreino depende muito do esporte, né? Da corrida, da musculação. Depende. Nossa, isso aí, gente, vocês veem, é embate. Mas agora, Cada um. a musculação, eu gosto. maravilhosa. Eu gosto muito da musculação de Concordo. pré-treino e intertreino. A L-citrulina, eu gosto também de alguns nootrópicos para melhorar a concentração. A gente consegue ali, durante... O uso de nootrópico para musculação é muito bom, porque a pessoa ela se mantém mais concentrada, ela tem uma contração muscular melhor. Isso é um bom treino. Então, eu gosto muito. Tanto que, atualmente, tem sido produzido muito pré-treino sem cafeína e com nootrópico. Ah, não. Eu gosto desses pré-treinos. O C4 da Celuco era um dos melhores. Ele tinha 6 gramas de citrulina. Pegando nessa pegada de pré-treino, eu vejo a galera comprando, né? Tipo assim, sem E indicação. detalhe, a galera... E hoje em dia, qual que é o pré-treino que a galera tá comprando? Com 400 miligramas de cafeína, meu irmão. O pré-treino... A pessoa toma cafeína em uma quantidade tão alta que durante o dia tem um rebote gigante porque já tomou café. Já tomou uma cápsula de cafeína ali de manhã para acordar. Abrindo boca o dia inteiro. Excesso de cafeína, aí a gente já volta rebote na pergunta, na certa. me sinto cansado durante o dia. Tá se Já enchendo vem. de pré-treino. Mas peraí, o que você tá usando de estimulante? Aí o ser humano curte uma efedrina, então. Aí tem mais compra. pra comprar. Ih, Tem não. eu te indicar os lugares. Corte rápido. A Anvisa já... Mas não é pela já Anvisa. reduziu. Não é pela Anvisa. Mas não tem. É porque é o seguinte, você tem indústrias farmacêuticas que Não. compram insumo de fora. Meu sobrinho trabalha na Sanofi. Ele já falou pra mim. Mercado porque, Negro. Porque não tem. Tem. Não tem. Meu sobrinho trabalha na Sanofi. Black Mamba? Não tem. Que não tem efedrina nunca! Black Mamba? O que tem efedrina? Black Pode mandar Mamba? analisar, Pode mandar Tá analisar. falando com um cara que 25 mandar gramas de analisar. efedrina? Pode mandar analisar. Stimerex? Hugo, presta atenção. Metildrenin? Não tem. Tem. Não tem. Sabe por quê? Vou te explicar.
Quando você tem efedrina, existe o franol, que foi descontinuado. Concordo. Você não consegue trazer o insumo da efedrina, a não ser que você tenha ali documentos de uma indústria farmacêutica para comprar e trazer. Sim. Não é produzido ali efedrina no Brasil, é de fora. Não, do Brasil não tem. Entendeu? Então, o que acontece? A efedrina, para você colocar, tá? Eu sou uma pessoa que eu era atleta, eu corria, eu usava efedrina, usava anfepramona e femproporex. Eu sei o efeito, usei por vários anos. Sim. Eu tenho ainda mais de 20 caixas de Fronol, que eu uso. Amo efedrina. Corte rápido. Cavalo de corrida. Então é o seguinte, já tomei Black Mamba, já tomei o Chimerex, não faz o efeito que 10 miligramas de efedrina faz. Eu já tomei 4 comprimidos de Black Mamba e não fez efeito nenhum, meu querido. Então fala o seguinte, quando você traz... Ah, mas veio dos Estados Unidos. Mentira, é feito aqui, é produzido aqui. Não. É o que é feito, é o que é trazido de lá que eu tô falando. Até mesmo pela FDA, a FDA, ela não traz... Por exemplo, foi feitos vários cortes aqui. Por exemplo, o Jack 3D, que ele era produzido fora nos Estados Unidos, ele tinha MDA. DMA, tá? Dimetilamina. Isso. Não é utilizado mais nos Estados Unidos. Não Entendeu? é. Foi cortado. Eu assim sei. como efedrina. Sim. Então, não tem nem no Brasil, nem fora você fazer a compra mas de foi efedrina. cortado há quanto tempo? Mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Não. Garanto você. a gente achar Garanto também. você. É igual Eu te juro pra você. Nós vamos fazer uma apostinha aqui. Podemos fazer uma aposta, pega o laboratório, manda analisar. Nós vamos Não fazer tem uma efedrina. apostinha. Não tem A efedrina. aposta tá dada aí, galera. Não tem Eu efedrina. vou provar isso aí, ó. Não tem efedrina. Pode perguntar o Kaminsky. Pode perguntar o Kaminsky. Não tem Tá bom. efedrina. Beleza. E o Super Coffee? O que você quer dizer sobre o Ixi. Super Coffee? Bom, vamos lá. Péssimo. Acho que é só isso, né? O que mais quer É um falar? café muito caro. É moda. Péssimo. O pessoal tá usando muito pra poder... Mas veio de onde isso? Blogueiragem, né? Blogueiragem. Mas quem que difundiu o Super Coffee? Geralmente você pode ter certeza. Alguém que tem mais de 3 milhões de seguidores. Eu sigo uma pessoa que eu corro. Eu Sim. corro na Orla da Lagoa aqui, eu gosto bastante da corrida. E eu sigo uma influenciadora, né, dessa área, chama Manuela City. Eu acho que eu conheço ela. Conhece? Ela ficou bem famosa porque ela desistiu da medicina e foi pra esse rumo, sabe? Ela desistiu, ó. Ela desistiu. Eu Passou na conheço federal. muito que ela corre dermato também. Ela é dermatologista e propõe essa corrida sem estragar a pele, né? Então cada um tem uma abordagem. E ela fala muito sobre o Super Coffee, né? Ela incentiva muito o Super Coffee pra gente poder tomar antes de correr, um pré-treino mesmo. Tem que tomar cuidado com a cafeína na corrida também. Pode diminuir muito ali Pensa comigo, você quer melhorar teu pace. Então, obviamente, você vai começar a correr um pouco mais rápido. Muitas vezes a pessoa não consegue correr porque o batimento cardíaco dela fica muito alto e ela vai sentir uma ofegância. Então, ela não consegue respirar direito. A pessoa já tem uma frequência alta de aí vai batimento tomar, dependendo da durante a dosagem, corrida. muito mais alto de cafeína e vai atrapalhar um pouco. É a mesma parte do treino, né? Você faz uma vasoconstrição. Para corrida é interessante? Não. O que o Super Coffee faz? É cafeína que vai estimular a adrenalina, que vai colocar você no processo de luta e fuga. Aí você ficou ligadona para correr. Mas peraí, você precisava? Você tá correndo de manhã cedo, à tarde? Não, eu acordo muito cansado e vou correr de manhã. Então, é negócio de regular o teu sono. E você trazer o teu ciclo circadiano de manhã e correr. Ah, mas aí eu fico mega ligadaça e vou e corro. Beleza. Mas aí você pode estar tendo uma sobrecarga cardíaca ou então não correr num pace adequado, forçando teu joelho. Que é o que a gente vai ver. Exatamente. Se você toma ali uma L-citrulina que vai aumentar a tua vasodilatação, você traz B6, B9, B12, ferro, tá tudo adequado, zinco, magnésio, você começa a ter uma melhora natural do teu corpo. Como a gente fala, o teu corpo ele vai entrar em estágio que ele vai adaptar. Então, quando você está em estágio adaptativo, você consegue correr uma quilometragem maior e consegue oxidar. Hoje em dia tem a própria beterraba. Beterraba em pó. Toma 500 ml de beterraba pra você ver. Só você consegue, eu não consigo não. De beterraba em pó? Consigo não. Não, aí é muito mais caro. Não, nós estamos falando O de suco benefício. de beterraba, não, eu já te mostro, a citrulina é muito superior. Eu já fiz com Titã essa abordagem. Sai R$9 uma dose de suco de beterraba e sai R$4 uma dose de citrulina. E é muito superior. Então não faz sentido financeiramente. A citrulina estava saindo mais caro. Não, pelo contrário. 30 doses em sachê em farmácia, a média é de R$110 a R$130. 30 doses. É muito em conta. Então puxa aí um assunto aí. Suplemento para corredor. Vamos colocar isso aí L-citrulina. no próximo tempo. L-citrulina. Os outros não pode falar.
Mas olha, principalmente no período da manhã. Cara da areia. Principalmente no período da manhã, eu acho muito interessante você se preocupar muito com o seu jantar, a refeição que antecede o jantar e a hidratação antes de dormir também. Exato. Porque pra você correr de manhã A cedo, hidratação antes de dormir tem que ser menor, porque senão você vai acordar por urinar Não vai de noite conseguir e vai dormir levantar de seu manhã. sono. Exatamente. Não, eu já fiz maratona que... Maratonista? Não, ex-maratonista, eu já fui. Ah, Meu pai, Eu ele faço maratona também, de série. Não, é maratona de sério, já fui. Quem faz uma maratona pode se considerar pelo menos um maratonista, Não, né? se fez uma, já não era. já era. Já foi. Meu pai, ele é ultramaratonista. Então, meu pai, eu já, desde pequeno, eu vejo ele nas provas. E eu já errei uma vez, errei feio. E fiz uma ingestão, fiz um cardápio no dia anterior com uma ingestão alta de carboidrato. Uma ingestão alta de água. Pensa. dormiu nada Meu irmão, além de não ter dormido nada, não coloca nada. Eu fui competir. durante a corrida. A cada 5 quilômetros, não, a cada 5 não, a cada 10 quilômetros, eu parando pra urinar. No meio dos outros, ô mijão, ô mijão. Falei assim, pô, eu fui pra corrida pra ficar urinando. Exato. Então, assim, isso aí é nas épocas que eu não tinha nenhuma noção de nada. Então, assim, a gente vai fazendo as cagadas e vai aprendendo em cima É das o cagadas. biohack, né? Você tem que testar. Sim. É. Ó, suplementos pra tomar cuidado na corrida: cafeína e Aham. carb up. Carb up também depende do quanto você corre, do tempo que você corre. Exato. O carb up em algumas pessoas pode dar até desbiose intestinal. Exato. Então, tomar muito cuidado, porque é modinha, né? A pessoa tira ali o carb up, aí você vai ver a pessoa tá correndo 3 km. Tem Tá tomando carb up. O que o Diego tá falando é o seguinte: tem o pai da nutrição, é o Askin Jokendrup, é um inglês, e ele traz muito esse conceito, uma coisa que ele é ciclista, né? E ele traz muito esse conceito da fisiologia durante o treino. Então a gente não está falando da pessoa que vai correr 5 km, corrida dessas marcas, CEMIG, né? Essas Track and corridas. field. Não. Aí é uma pessoa tentando ter um pace maior. Então o que a pessoa faz? Ela faz um carb up ali durante a corrida, que ela acaba tendo uma diarreia. Então é muito comum você pesquisar na internet e ver foto das Desbiose, né? pessoas. Não é uma causa de desbiose, é uma causa de diarreia. Entendeu? Porque, por exemplo, você faz um carb up. Tem aí nome você... disso, não tem? Que a pessoa que entra com processo de carb up e entra com diarreia tem um nome, processo Tem. fisiológico. Fisiológico, porque você tem uma estrutura da tua perfusão sanguínea, ela está Mobilidade onde? intestinal. Ela está no intestino ou ela está tem um nos nome pra membros que isso. você está correndo? Quando você faz uma atividade, você não consegue fazer de barriga cheia. Por quê? Porque você tem uma perfusão de sangue para o teu corpo, para ele ter performance. Por isso que a gente não alimenta logo antes do treino. Desce direta, né? Então o que acontece? Você não tem sangue no intestino enquanto você está fazendo atividade para você fazer o processo digestório. Então o seu corpo quer pôr para fora, de alguma forma. Então ele vai fazer um processo ali de diarreico mesmo. É. Só que o que acontece? Você não tem um alimento sólido de fibra ou de proteína. Você tem o quê? Um carboidrato que não tem digestão no estômago, ele vai direto para o intestino. O intestino faz o quê? Tchau. Tchau. Aí a pessoa ela toda borrada, diarreica, com a perna toda Nossa. escorrida. É muito comum você ver foto Já vi isso da demais pessoa. acontecer Aí em prova. existe uma coisa, que é a inteligência dentro da nutrição, que chama-se você fazer o train your gut, que é treine o seu intestino. A gente pega o paciente e começa a trazer para ele alimentos ali que tem fontes de carboidrato com um pouco de fibra em provas menores e você vai entregando para ele o quê? Um carboidrato na quantidade calculada pré, intra e pós. Pré, intra e pós. Ele foi adaptando até o ponto de você conseguir entregar para ele uma alimentação pré-treino, intra-treino em provas de longa duração, para ele conseguir comer e não ter esse efeito diarreico. Você está treinando o físico dele para isso e ele consegue, quando vai treinar para uma prova, ele já está familiarizado com o intestino. Então o que acontece? Quando você dá para ele assim 10, 15, 20 gelzinhos de carabá para ele, ele pode tomar um energético, tomar o que for que ele for tomar, que ele não vai ter esse efeito diarreico. Então, é uma estratégia de nutrição esportiva que a gente chama de train your gut, treine teu intestino. Aí é um processo que você tem que fazer meses antes com a pessoa. Perfeito. Perfeito. Né, da corrida tinha... Você lembra do EPO? Que a galera utilizava? Lance Armstrong. Todo triatleta usa. Lance Armstrong A EPO descobriu... é eritropoetina para aumentar os eritropoetina. glóbulos vermelhos para você ter mais Ele oxigênio. descobriu que injetando ali, aumentando a eritropoese, né? Aumentando a produção de eritrócitos, aumentava a quantidade de ferro e ferro levava oxigênio. Então a gente aumentava a performance através de EPO.
Então, pegava, aumentava o sangue, melhorava o sangue, jogando a própria eritropoetina para produzir energia através de oxigênio. A pessoa conseguia desenvolver mais, até cair no doping. Então, Lance Armstrong descobriu o EPO através desse. Foi igual aquele papo do Arnold Schwarzenegger, do GH, né? Que ele pegou do cadáver, tirou do cadáver lá e colocou e descobriu o GH. É um papo meio que esquisito. Mas esse do Lance Armstrong é Na verdade, foi por verdadeiro. causa do GH. Foi o quê? O Lance Armstrong admitiu o uso de GH. Ele admitiu? É porque acontece. Eu morei em Aspen, no Colorado. E lá são 3 km de altitude. Então, quando você fica muito tempo lá, você, por ter o ar rarefeito, você começa a fazer um aumento de hemácias, células vermelhas. Quando você desce para o nível do mar, você está com o EPO mais alto de forma natural. Tanto é que tem atleta que vai treinar lá, fica 2, 3 meses, aumentou a capacidade sanguínea de hemácia, tira o sangue e quando volta, ele faz uma infusão ali com o próprio sangue que está cheio de EPO. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem triatleta, ele tenta aumentar ali com a injeção de EPO, que o próprio hormônio mesmo, esteroides, vão fazer esse aumento de eritropoiese na medula. E é o que? Nada mais nada menos que você aumentar a quantidade de hemácia. Ela vai carrear mais oxigênio. Carreando mais oxigênio, a pessoa tem uma melhora da performance no exercício. Só que nesse passo, o sangue também fica mais viscoso. Então, você não vai fazer um EPO numa pessoa iniciante. Você tem que ter uma pessoa que ela já tem uma vasodilatação. Não, e hoje em dia ali. também isso nem. Então, o que acontece, né? Você tem pessoas que fazem essa estratégia. Por exemplo, você pega, por exemplo, o pessoal lá dos Andes, lá, jogador de futebol, que vai pro nível do mar para poder jogar bola, pô, dá um show. Ou o pessoal joga no nível que eles vivem, vai o pessoal de futebol para jogar, não tem a mesma condição física que eles. Então, você é melhor de performance nesse ponto ali. Então, assim, vamos encerrando quase. Pode me falar aí o que a gente tem aí para Então, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Bora. Um último tema. É a questão da gente falou muito sobre criança, obesidade infantil. E recentemente, né, de uns anos pra cá, muitas mães têm, assim, colocado açúcar na vida das crianças depois de 2 anos de idade. Vocês aplicam isso? Você aplica isso no seu filho? Isso aí é Filho do Saratsu. É complicado. Meu filho mesmo, ele tem uma questão. Ele é muito magro, ele é alto, mas é uma criança assim que por ter vivido demais com outras crianças que gostam de doce, acabou apresentando mais cedo. Ele só foi experimentar refrigerante agora com 6 anos de idade, tá? Mas eu falar que ele experimentou açúcar depois dos 2 anos é balela, é mentira. Que acaba que ia na sala ali, alguém passava ali debaixo da cadeira, falava assim, toma aqui pra você que é bom, entendeu? Então, acontecia isso, e a partir do momento que a criança sente aquele paladar, ela sabe que é bom. Então, a gente tá vendo aí uma geração de crianças magras com cáries. Então, pô, tá acontecendo, a pessoa é magra, tá com problema de cárie, tá com alteração no exame. Geralmente é açúcar. A pessoa tem um paladar, a criança, quando apresenta paladar infantil, quando a pessoa fala, né, chega no consultório, adulto com paladar infantil, o paladar infantil ele vem em cima dessa metodologia, porque é de criança que ela se conquistou aquilo ali, de acordo com o que os pais ofertavam para elas. Então, quando eu falo que existe tratamento para criança, não existe. Existe tratamento para os pais. Então, se tem que tratar alguém, tem que tratar os pais. Eu acredito muito numa redução de danos, né, Juliana? Tipo, em vez de passar um biscoito traquinas pra criança, um pãozinho com geleia, né, já que ela já provou do açúcar, em vez de um pão com Nutella, um pão com doce de leite, às vezes, para reduzir um pouco a gordura saturada ali do alimento. Eu acredito que existe uma redução de danos mesmo em cima disso, né? Entendi. Bacana. Não tem filho? Podemos encerrar? Podemos. Tá bom demais. Muito obrigada pela presença, Hugo, Diego, Juliano. Foi um prazer conversar com vocês. Foi esse nosso papo de impacto. Tivemos aqui um papo sobre saúde, bem-estar, obesidade e rolou até papo de churrasco, gente. Fiquem com os próximos episódios. Até a próxima. Obrigado.